Tá bom, depois de passar os últimos meses assistindo e reassistindo Vinland Saga, pesquisando sobre dia e noite, lendo e relendo o mangá, vendo todas as entrevistas e falas do autor, e, como consequência, ser induzido a psicose e depressão profunda, eu finalmente terminei esse vídeo e posso te provar por que esse anime é a melhor invenção humana desde o Roblox até o Six Seven. E, bom, pra você entender o meu estado atual e por que eu dediquei mais tempo a esse anime nesse ano do que a coisas fúteis como relacionamentos, trabalho e faculdade, eu resumi o anime inteiro nesse vídeo, por isso que ele tá tão longo, e analisei as coisas que eu acho mais interessantes nele. Então, se você não assistiu o anime, você pode assistir o vídeo e vai entender. E se você já assistiu, vai ter tudo resumido aí pra você lembrar. E é isso, obrigado. O anime começa no meio de uma batalha naval apresentando o personagem do Thors, que tá ali no meio da luta, ele tá matando um monte de gente e ele decide fugir pra forjar a morte dele. Então tem um time skip e agora é mostrado o Thors na Islândia 15 anos depois com a sua família. No caso, a sua esposa, sua filha e o filho mais novo, que é o Thorfinn, é o único que vai ser importante pra gente. O Thorfinn é tipo uma criança um pouco performática, porque ele mora no cu do mundo e quer ser viking e ir pra guerra, mas ok, beleza. Ele gosta de um maninho lá chamado Leif, que mora na vila dele, é um marinheiro experiente e fica contando histórias de navegação pro Thorfinn. E nessas histórias ele conta de um lugar que esse tiozinho foi chamado Vinland. E por algum motivo ele se encanta muito com aquilo e agora ele ama esse lugar chamado Vinland. Pra ele é tipo tudo. Eles viviam lá tranquilos até que do nada, em um dia, um escravo apareceu ali quase morto e o Thor tenta ajudar aquele escravo. Ele o acolhe e tal, mas aparece o dono dele que quer levá-lo de volta a todo custo e quer punir ele pra meio que dar de exemplo pros outros escravos. O Thor paga tipo muito caro nele e ele tá tipo todo fudido. Mas ele faz questão de comprar esse escravo, mesmo que ele tivesse nas últimas. E logo depois disso, o coitado morre. É bem legal da parte do Thor, porque deu um pouco de dignidade pra ele, pelo menos na morte. Aí agora o anime dá um contexto político do ano que eles estão. E basicamente o rei da Inglaterra ordenou que os dinamarqueses que morassem na Inglaterra fossem mortos. E por conta disso, o rei da Dinamarca declara guerra à Inglaterra. E esse bro, que parece o Ferb adulto do Phineas e Ferb, vai até a Islândia pra chamar o Thor pra guerra. Nem o Thor sabia que eles tinham conhecimento dele estar na Islândia. O Thor é tipo um veterano de guerra muito fodão dos Jons Vikings, que são um grupo lendário de guerreiros vikings na época aí dos anos 1000 e pouquinho. Aí vem o comandante dos Jons Vikings até lá, que é esse mano que parece o Ferb, ele se chama Flock, e ordena que o Thor vá lutar nessa guerra, porque ele é um desertor e ele nem poderia desertar. E ameaça destruir aquele vilarejo que ele mora caso ele não vá. O Thor é basicamente obrigado aí, mesmo não querendo, e tem algo um pouco curioso que acontece. O Thorfinn, que é o filho dele, fica todo empolgado com essa parada de guerra e quer ir junto com o Thor. Ele tem 6 anos, mas mesmo assim ele quer ir pra guerra lutar. Aí ele pega uma adaga no baú do Thor e o Thor pergunta pra ele o que ele vai fazer com aquela adaga. E o Thorfinn responde que vai machucar os seus inimigos. E o Thor mete a frase mais bombástica do anime, já logo no segundo episódio, e fala pro Thorfinn que ele não tem inimigos, que ninguém tem. E segura a faca que tá com o Thorfinn pela lâmina, fazendo de certa forma um simbolismo do tipo, essa lâmina não vai machucar só as pessoas que você não gosta, vai machucar quem você ama também. Foi bem foda. Também tem uma parte que o Thorfinn fica meio indignado, porque aquele tiozinho Leif, que fica contando as histórias de Vinland pra ele, fala que eles moram na Islândia porque os antepassados deles fugiram das guerras e pararam lá na Islândia. E o Thorfinn fica, tipo, muito puto com isso. Ele detesta essa parada. Ele fala que os antepassados deles deveriam ter ido pra guerra e terem sido homens de verdade. Aí ele pergunta pro pai dele se isso é true. E o pai dele fala: é true, filhão. Isso vai ser importante no futuro, lembrem-se dessa parte. Depois disso é mostrado que o Flock é um cuzão e na real ele tá negociando com um mercenário chamado Askeladd a morte do Thor. Ele paga o Askeladd para que o Thor seja morto e nem dá motivo pra isso. Não fodemos com o Flock. Bom, o Thor, sem ter opção, né, ele parte pra Dinamarca pra lutar na guerra. Detalhe pro remo que ele tá usando. E um pouco depois de partir, ele percebe que a porra do Thorfinn se enfiou no barco e foi escondido com eles, porque ele queria ir pra guerra. E agora não tem mais como eles voltarem, e o Thorfinn vai com eles e é isso. Eles continuam a viagem e estão perto de uma ilha que vão parar pra descansar. Porém, eles são emboscados pelo Askeladd, aquele mercenário que foi pago pra matar o Thor. O Askeladd estava com 2 barcos lotados de vikings e o Thor, analisando aquela situação e vendo que não tinha muito o que fazer, simplesmente pula em um dos barcos do Askeladd e começa a deitar todo mundo na porrada de mãos nuas mesmo. Ele propositalmente não causa nenhum ferimento grave naqueles homens e não quer machucar ninguém de verdade. Tem até um mano que ele derruba
derruba na água e ele lança um remo pro cara não se afogar. Ele derrota um dos barcos inteiro e volta pra proteger o Thorfinn e o pessoal que ele levou junto, já que eram só uns caras quaisquer e não tinha nenhuma chance contra aqueles mercenários. Vendo que tava difícil a situação, ele resolve chamar o Askeladd pra um duelo, já que o Askeladd era o líder deles, valendo que caso o Thor ganhasse, o Askeladd iria embora, e caso o Askeladd ganhasse, ele faria o que quisesse com eles. O Askeladd aceita e eles começam a duelar, e logo de cara já dá pra ver que ele tá em outro nível, ele é muito melhor do que os outros caras, e o próprio Thor vira e pede desculpa pro Askeladd porque ele não vai poder se conter. O Thor começa a lutar sério e ele destrói o Askeladd, é um amasso total, e ele consegue ganhar e desarmar o Askeladd, mas mesmo assim ele não quer matar o Askeladd, tá ligado? Tipo, não tinha por que matar o Askeladd sendo que ele já tinha vencido o duelo. Então o Thor só pede que eles se rendam. O Askeladd diz que não pode fazer isso na frente dos próprios homens e um dos homens dele pula no barco e faz o Thorfinn de refém e manda o Thor largar a espada. Infelizmente, sem escolha de novo, o Thor está sempre sem escolha, coitado. Ele cede e joga a espada fora. E o Askeladd manda uns arqueiros que ele tinha deixado preparado atirarem no Thor. O Goat está morto. O Thorfinn fica desolado ao ver a morte de seu pai e meio que ter culpa nisso, já que ele que foi feito de refém, mas pelo menos o Askeladd cumpre o acordo deles e vai poupar a vida dos outros viajantes. O Askeladd então pega um dos barcos deles, já que eles tinham 2 e o Thor estava remando por 5 pessoas, eles não conseguiam trazer o barco de volta, e de novo o Thorfinn dá a porra de um jeito de ficar escondido lá. E agora ele tá com muito ódio do Askeladd e jura vingança contra ele pra sempre. Olha a cara dele de ódio e de vingança. Aí agora o Thorfinn começa a viver com o bando do Askeladd. Primeiro, na verdade, eles acharam que ele ia só morrer rápido pra algum bicho ou algo assim, mas ele é fucking filho do Thor, então ele se vira e fica vivo. E fica desafiando o Askeladd pra duelo, já que ele faz questão que o Askeladd seja morto em um duelo, pra, tipo, vingar o seu pai com honra. E por isso ele começa a lutar junto com o bando do Askeladd por 10 anos, sempre pedindo pra duelar com o Askeladd, mas o Askeladd só duela com o Thorfinn como recompensa por ele ter feito algo. E, tipo, ele fica usando o Thorfinn pra atacar alguns lugares, pra matar pessoas específicas, etc. No meio desses 10 anos, tem um momento que o Thorfinn se machuca em uma dessas missões que o Askeladd passou pra ele, e ele é socorrido por uma senhorinha inglesa, que foi muito bondosa com ele. Ela acolhe o Thorfinn, cuida dele e até protege ele, porque um guarda estava procurando pelo Thorfinn, e ela encobre dizendo que o Thorfinn era filho dela. Naquela hora, o Thorfinn teve a chance de sair da vida de guerra em que ele estava, e retribuir a gentileza daquela senhora, deixar ela cuidar dele. Porém, a missão que o Askeladd tinha passado era saquear a vila daquela senhora. Então o Thorfinn apenas diz pra ela ir embora, já que ele não quer que ela morra, ele realmente gostou dela, e fala pra ela ir embora junto com a sua filha e dá o sinal pro bando saquear a vila. Só que a senhorinha vê isso e ela fica muito triste, ela vê o Thorfinn matando guardas ingleses na frente dela, e ela acaba morrendo no meio da invasão. O Thorfinn até fica chateado, mas continua sua jornada. Isso também vai ser importante no futuro, o Thorfinn não vai esquecer dessa parada. Após essa parte da senhorinha aí, que o Thorfinn foi cuzão, eles continuam na jornada viking deles, e o Thorfinn continua pedindo pra duelar com o Askeladd, fica sempre perdendo. E ele já tava ficando bem fortinho nesse ponto, mas ele sempre perde porque surta de raiva pelo Askeladd. O Askeladd literalmente provoca ele. Nesse ponto ele já perdeu, sei lá, uns 3, 4 duelos, e depois dessa última derrota ele fica bem abalado e se isola no barco por um tempo. Aí ele tem um sonho com o seu pai, onde o Thor aparece questionando o Thorfinn do porquê que ele tá fazendo aquilo, do porquê que ele tá se frustrando em não conseguir matar o Askeladd, e pergunta se o Thorfinn realmente acha que ele ficaria feliz com aquilo, que ele ficaria feliz em ser vingado, mostrando que no fundo o próprio Thorfinn sabia que o seu pai não ia querer essa vingança. Bom, agora o anime dá um pouco de contexto político de novo, e basicamente os vikings estão avançando pela Inglaterra com facilidade até o momento, mas eles acabam empacando em Londres, e por isso o rei da Dinamarca convoca todos os vikings para atacar Londres. Por conta disso, o bando do Askeladd se junta aos outros vikings e vão atacar Londres com eles. E quando chegam lá, eles descobrem que Londres está se segurando por conta de um único cara específico, que é esse louco chamado Thorkel. O Thorkel é o viking mais viking que tem no anime, e ele é apaixonado por lutar e por guerrear, e ele é um viking dinamarquês como todos esses que estão invadindo, só que ele trocou de lado porque os ingleses eram muito fracos e tava muito fácil derrotar eles, e aí não tava divertido o suficiente para ele. O Askeladd então manda o Thorfinn matar o Thorkel e faz a promessa do duelo caso ele consiga. O Thorfinn, que é retardado, vai pra cima do Thorkel e ele luta de igual para igual com o Thorkel. Só que o Thorkel é a
porra de um monstro e ele ganha do Thorfinn. Dá pra dizer que o Thorfinn não deixou barato, ele até arrancou 2 dedos do Thorkel. Também é interessante que, tipo, depois da luta acabar, o Thorfinn tava bem ferrado, mas o Thorkel gostou de lutar com o Thorfinn, ele achou o Thorfinn muito forte. E ele pergunta o nome do Thorfinn. E aí o Thorfinn responde: eu sou o Thorfinn, filho de Thors. Nossa, velho, é um saco ficar falando todos esses nomes que começam com Thor. Mas o Thorfinn só foge depois disso e eles não conversam mais, mas o Thorkel reconheceu o nome do pai dele. O rei da Dinamarca, Sven, que eu não tinha falado o nome dele até agora, mas o nome dele é Sven, então desiste de tomar Londres, já que eles não conseguem de jeito nenhum, e tira as tropas de lá, deixando somente o seu filho caçula, o príncipe da Dinamarca, chamado Canute, e uns homens lá fazendo cerco. O Canute é bem na dele, ele nunca fala nada e é bem religioso, ele sempre anda com um padre e com esse cara que cuida dele chamado Ragnar, que tem esse crânio de míssil. O formato do nariz empinadinho aqui em cima, não sei se ele fez rinoplastia, provavelmente sim, que a gente consegue ver que ele é um cara muito vaidoso. O formato do crânio dele de míssil, não sei se isso é genético ou aconteceu algum acidente quando ele era mais novo, mas um boné que resolve esse problema. Vendo que só o príncipe e os seus homens ficam lá fazendo cerco, o Thorkel fica triste pela guerra ter acabado e bola um plano de sequestrar o príncipe Canute para chamar a atenção do rei e ele poder lutar contra a força principal da Dinamarca de novo. E ele ganha fácil dos homens do príncipe e sequestra ele, o Ragnar e o padre. Voltando pro bando do Askeladd, eles estão meio sem ter o que fazer até o rei Sven dar novas ordens e o Thorfinn tem de novo um sonho legal. Ele sonha que ele era criança e estava com o pai dele e o pai dele diz que ele deve sempre cuidar da sua irmã e da sua mãe, já que ele é o único filho homem, e que ele tem muita sorte de ter pessoas assim esperando por ele. E, novamente, fala pra ele desistir dessa parada de vingança, mostrando que o Thorfinn obviamente sabia que o pai dele não ia querer isso. O Thorfinn, então, acorda e tem uma conversa com o Askeladd. O Askeladd até que é bem legal com ele nessa parte, ele tenta ensinar algumas coisas pro Thorfinn, conta um pouco da história da Inglaterra, faz umas reflexões sobre o fim dos tempos, e um pouco depois disso passa um mensageiro a cavalo, que tá avisando todas as tropas dinamarquesas sobre o sequestro do Canute. Nessa hora, o Askeladd vê uma oportunidade de resgatar o príncipe sozinho para pegar a recompensa que o rei ofereceu por ele, então ele vai lá e mata o mensageiro e foda-se, filho. Aí, do outro lado, enquanto o Thorkel viajava com o Canute, alguns vikings bolaram uma emboscada para resgatar o príncipe, e nessa virou uma batalha entre o Thorkel e esses vikings. O Askeladd estava por perto e se aproveita disso. Aí ele coloca fogo na floresta onde essa batalha estava rolando e manda o Thorfinn resgatar o Canute sozinho no meio da batalha. O Thorfinn consegue resgatar o príncipe e até conversa um pouco com o Thorkel de novo. O Thorkel revela saber o nome da mãe do Thorfinn, logo ele conheceu o Thors, mas o Thorfinn estava sem tempo, então ele volta com o príncipe. Quando ele chega com o príncipe, o Askeladd pede para ver o rosto dele, porque segundo o Askeladd ele sabe muito de alguém só de olhar pro rosto da pessoa. O Canute mostra o seu rosto e ele parece uma mulher e tipo, os caras ficam zoando ele por causa disso, coitado. O Thorkel perde o príncipe, mas vence a batalha e começa a perseguir o bando do Askeladd para recuperar o príncipe. E isso é meio preocupante, porque eles são mais rápidos e mais fortes que o bando do Askeladd, e logo eles começam a se aproximar. O próprio bando do Askeladd morre de medo do Thorkel, porém do absoluto nada, quando o Askeladd tava ficando cercado, ele tira uma carta da manga e chama um comandante do país de Gales que ninguém sabia que o Askeladd conhecia, e esse cara salva eles, porque eles estavam ficando sem ter pra onde correr, e o Thorkel ia chegar em breve. Esse cara leva o bando do Askeladd pra Gales, e de lá o Askeladd vai ir marchando até a cidade onde o rei Sven tá pra entregar o príncipe. Só que isso tá longe pra cacete, mas pelo menos eles se livraram do Thorkel temporariamente. Bom, o maluco lá do país de Gales que tá ajudando eles diz que só tá fazendo isso porque querem firmar um pacto de não agressão com a Dinamarca por terem ajudado o príncipe, porque eles morrem de medo dos dinamarqueses. E o pessoal começa a atravessar o país de Gales e são interceptados por um grupo, o clã de galeses, que emboscam eles e dizem que não confiam nos dinamarqueses, porque eles sempre firmam tratos de não agressão e quebram. Então eles acham que compensa mais sequestrar o príncipe do que ajudar ele por esse pacto de não agressão. Mas aí o Askeladd olha aquela situação e de cara percebe que é uma puta furada. Eles querem só testar como o príncipe vai reagir àquilo, porque eles jamais ousariam tocar no príncipe, eles morrem de medo dos dinamarqueses. O país de Gales é um país bem pobre comparado à Dinamarca. A Dinamarca é um país super poderoso aí nessa época. Aí o Askeladd fala pro príncipe dizer qualquer coisa pra intimidar os caras e o príncipe se peida todo e se esconde atrás do Ragnar. E o Ragnar diz que o príncipe não se sente confortável falando, porque ele cresceu em um ambiente muito difícil lá no trono dinamarquês e blá blá blá, e o príncipe
todo cagão. O Askeladd então resolve contar pros galeses o seu verdadeiro plano, que é tornar aquele príncipe o rei da Dinamarca e meio que treinar ele porque ele tá muito cru ainda. E assim ele teria certeza que o país de Gales estaria seguro, porque ele revela ter sangue galês e se importar muito com o país de Gales. Ele gosta daquela terra, na verdade ele odeia os dinamarqueses. O seu coração pertence a Gales, e por isso ele tinha contato com aquele cara general galês que ajudou eles, tá ligado? No entanto, eles veem que é um problema o príncipe ser muito mimado pelo Ragnar e agir literalmente igual uma criança. Mas ainda assim, os galeses confiam no Askeladd e apoiam ele nesse plano, porque apesar do príncipe ainda ser um bundão, ele pode evoluir e se tornar um rei de verdade. O Askeladd tá apostando nisso. Aí os galeses deixam eles atravessarem o país de Gales de boa e agora eles voltam pra Inglaterra, mas ainda tem um puta caminho pra passar. E eles acabam se ferrando muito, porque são surpreendidos pelo inverno, que vem mais cedo do que o esperado, e isso ferra muito eles. Aí por conta dessa crise vem tipo top episódios mais tristes, porque já que eles estão ferrados com o inverno, eles param em uma vila no caminho pra saquear e eles saqueiam a vila. Mas o Askeladd já tá em território inglês de novo, logo o exército inglês pode voltar e ir atrás deles. E com medo que algum dos camponeses da vila espalhasse informação que eles estão passando por ali e estão sem recursos e com dificuldade, ele resolve matar todo mundo que morava naquela vila a sangue frio mesmo e foda-se. O Askeladd é muito filho da puta aqui, ele mata todo mundo sem o menor remorso, tudo em prol dos seus objetivos. E ainda por cima, mesmo fazendo tudo isso, uma garota da vila acabou escapando do massacre e por ela, o Thorkel fica sabendo que eles estão passando por ali e começa a marchar atrás do Askeladd de novo. O Askeladd ainda não sabe disso, então ele tá só seguindo a sua viagem normal. E em uma das paradas dele, depois daquela vila lá que ele chacinou geral, ele decide matar o Ragnar, porque ele acha que o Ragnar tá sendo super protetor com o príncipe e por isso o príncipe não tá amadurecendo. Aí ele faz uma armadilha pro Ragnar lá e mata ele escondido. Só que antes de morrer, o Ragnar fala uma parada muito importante pro Askeladd. Ele conta que atualmente tem um conflito entre os nobres e os clãs dinamarqueses, e o conflito é pra saber quem vai ser o próximo rei da Dinamarca, quem vai herdar o trono do rei atual, o Canute ou seu irmão mais velho. Eles em si se dão bem e se gostam, mas são vítimas dessa batalha política, e nessa o rei Sven escolheu o irmão mais velho do Canute para herdar o trono. E por medo que o Canute seja apoiado por quem é contra isso, e que a Dinamarca acabasse sendo dividida nessa, ele quer que o Canute morra, o pai do Canute quer que o Canute morra. Aí ele mandou o Canute pra guerra lá contra o Thorkel, literalmente pra ele morrer lá e pro Thorkel matar ele. Então o maior inimigo do Canute nesse momento é o próprio pai. E depois de dizer tudo isso, ele morre. F, crânio de míssil. E ainda pra piorar as coisas depois disso, o Askeladd também recebe a notícia de que o exército inglês descobriu onde eles estão e estão indo atrás dele de novo. Então ele volta a marchar desesperadamente com seus homens. Nessa parte tá dando tudo errado pro Askeladd e os homens dele começam a duvidar dele porque eles acham que o Askeladd tá sem sorte, ele tá ficando com azar. Mas ainda assim eles continuam com ele. O príncipe fica bem abalado com a morte do Ragnar, ele realmente fica muito sentido com isso. O Ragnar era praticamente o pai dele, né, já que ele nem tem nenhum contato positivo com o próprio pai, o rei Sven. Aí ele faz a maior birra lá e tudo mais depois que o Ragnar morre. E o Askeladd fica bravo com aquilo e chega até a dar um tapa na cara dele. E como se não bastasse de notícia ruim pro Askeladd, ele também descobre que não é só qualquer um do exército inglês que tá indo atrás dele, é o Thorkel. Os homens dele ficam apavorados com isso, vários desertam do bando, outros estão planejando um motim. E é sempre um puta terror psicológico quando o Thorkel persegue eles. Aí, tipo, tá passando por um riozinho lá qualquer, o Askeladd manda quebrarem a ponte pra meio que atrasar o Thorkel quando ele passar por ali. E aí, quando estavam quebrando a ponte, o Thorkel chega ali. Quando o bando vê o Thorkel chegando, eles ficam em choque, tipo, ele ainda tá meio longe, e eles fazem um motim contra o Askeladd e querem entregar o príncipe pro Thorkel para que suas vidas sejam poupadas. O Askeladd já tinha percebido que isso ia acontecer e ele mandou o Bjorn, braço direito dele. Eu não falo muito do Bjorn porque ele não tem muita relevância na trama, mas é o principal subordinado do Askeladd e o único amigo do Askeladd de verdade naquele bando. E o Thorfinn fugirem com o príncipe. Isso não dá exatamente certo, eles até conseguem iniciar uma fuga. No entanto, o Askeladd foi ferido pelos próprios homens e meio que feito de refém. E o Thorfinn percebe que isso tá perigoso pro Askeladd e volta para proteger ele, já que somente ele pode matar o Askeladd. Aí o Bjorn e o príncipe são derrubados do trenó que eles estavam e o Bjorn começa a lutar contra os caras para proteger o príncipe. Enquanto o Bjorn tenta proteger o príncipe tem um sonho com o Ragnar depois de ter caído do trenó e ele acorda depois ao lado do padre e eles têm um diálogo muito interessante ali, onde o padre fala um pouco pro príncipe sobre o conceito de amor e tal, e o príncipe tem uma espécie de epifania e meio que se torna outra pessoa de uma hora para outra. Ele decide que a partir daquele momento ele acha injusto o que Deus faz com os homens e vai criar um paraíso ele mesmo na Terra. Na minha opinião, essa conversa é talvez a mais profunda da primeira temporada inteira.
inteira e vale muito a pena ouvir. Tipo, o episódio é literalmente só essa conversa. Do jeito que eu resumi aqui, parece que é pouca coisa, mas realmente é bem legal. O Bjorn ganha a luta dos caras que estavam tentando roubar o Canute, mas se machuca muito no processo. E o príncipe fala aos que sobraram ali que o plano dele é ver o Thorkel. Bom, ninguém entende nada, né? Já que o príncipe era todo covarde e nem falava nada, mas ok, né? Tipo, ele é o príncipe. A morte do Ragnar mudou muito a forma como o personagem do príncipe funciona. Esse foi tipo um divisor de águas pra ele. Bom, enquanto isso estava acontecendo do outro lado, o Thorkel chega até o bando do Askeladd e o Askeladd. E quando ele chega lá, o motim que os caras fizeram foi totalmente inútil, porque o Thorkel não quer saber de recrutar desertores, ele quer só lutar e matar todo mundo. Então ele faz isso, ele mata todo mundo que desertou. E quando ele tava fazendo isso, o Thorfinn chega até lá, já que ele largou o príncipe Danis, porque ele só quer saber do Askeladd e ele tá com medo do Thorkel matar o Askeladd. E ele começa a lutar contra o Thorkel pra proteger o Askeladd. O Thorkel adora isso e eles têm a luta normalzinha deles. E em um momento dessa luta ele acerta um puta chute no Thorfinn e acaba quebrando o braço dele. Ainda assim ele considera que não acabou o duelo e quer se divertir um pouco mais. Por isso ele deixa o Askeladd cuidar do Thorfinn, pra eles continuarem a luta. E enquanto o Askeladd cuida do Thorfinn, ele fala um pouco sobre como ele conheceu o Thors. Eles lutavam juntos pelos Jones Vikings e ele admirava muito o Thors, porque o Thors era muito mais forte do que ele é muito forte já. E conta que o Thors acabou morrendo em uma batalha X lá e ele ficou desolado com isso, porque consideravam o Thors um amigo de verdade. Mas aí um dia ele viu uns caras saindo da casa onde o Thors morava e pensou que fossem uns ladrões qualquer, mas eram o Thors e a esposa dele. E ali o Thors contou que tava desertando e tal, e não queria mais guerra. O Thorkel não entendeu muito bem e tentou impedir, mas o Thor nocauteou ele com um soco e foi embora. E até hoje ele não descobriu o que o Thor tinha que fazia ele um guerreiro diferente dos demais. O que será que era, né? Enfim, eles voltam a lutar e o Askeladd bolou um plano com o Thorfinn para derrotarem o Thorkel. O plano é o Thorfinn tentar posicionar o Thorkel de tal maneira que o Askeladd consiga usar o reflexo da espada para atrapalhar o Thorkel e assim o Thorfinn poder golpear ele. Isso acaba dando certo e o Thorfinn vence o duelo. O Thorkel fica muito puto com isso, mas aceita que perdeu. Tipo, ele respeita o vencedor, ele aceita a derrota. Mesmo com a ajudinha do Askeladd, que eles nem suspeitam, né? Nesse momento, após o duelo terminar, o príncipe chega ali e conta o plano dele, que é derrotar o rei Sven e assumir o trono no lugar dele. E diz que a vida dele não vale nada porque o Sven não o ama de verdade, então ele não vale nada como refém. Tipo, o Sven espera que o Thorkel o mate. O Thorkel duvida do Canute e o testa, porque segundo ele já viu muitos homens que diziam isso, de que a vida não vale nada, mas no primeiro soco já estavam implorando por piedade. Então ele finge que vai dar um soco no príncipe numa cena bem aesthetic e o príncipe nem reage. Isso convence o Thorkel que agora oficialmente se junta ao príncipe. O Askeladd fica muito feliz com esses acontecimentos inesperados e tipo, meio que deu certo o plano dele, né? Ele apostou no príncipe e o príncipe tá vingando agora. Eles vão pra cidade onde o rei Sven tá e vão ver o rei pela primeira vez agora. Eles, no caso, Canute, Askeladd e Thorfinn. Quando eles chegam lá, o rei armou uma emboscada e pede que o Canute fique na Inglaterra meio que exilado. E aí o rei não vai precisar matar ele. O Askeladd questiona o porquê daquilo, sendo que o Canute teve grandes feitos no campo de batalha, além de ficar vivo àquela guerra, ele ainda trouxe o Thorkel de volta pro lado deles, e o Sven aceita. O Sven pergunta o nome do Askeladd e o Askeladd diz seu nome. E o Sven responde que aquilo significava o coberto de cinzas e pergunta se o Askeladd era filho de escravos para não ter um nome de verdade, e só um apelido. Quando o Sven diz aquilo, o Askeladd fica possesso de raiva, mas não faz nada. E o Sven vai embora dali sem fazer nada também, já que não tinha como justificar matar o Canute, tipo, não tinha motivo pro Canute morrer ali. O Askeladd é bem inteligente e temendo que o Sven esteja tramando algo, ele resolve meio que forjar a morte do príncipe Canute no meio de todo mundo, com a intenção de criar boatos para as pessoas acreditarem que quem tentou matar o Canute foi o Sven. Nessa hora que ele forja a morte do Canute, o Thorfinn vai até o cara que matou o Canute, tipo, entre aspas, matou o Canute, porque ele não matou de verdade, e tromba o Leif, aquele carinha lá que contava as histórias de Vinland pra ele. E eles se revêem depois de anos. O Leif tenta convencer o Thorfinn a voltar com ele pra Islândia, mas o Thorfinn não aceita e continua com o Askeladd. O Askeladd tá indo muito bem como espécie de conselheiro do príncipe por enquanto, mas agora ele vai duelar de novo com o Thorfinn como recompensa por ter derrotado o Thorkel. O Canute e o Thorkel vão assistir e serem testemunhas do duelo. E o duelo vai acontecer mesmo que o Thorfinn ainda não tenha se recuperado completamente do seu braço, mas é a opção dele querer duelar assim. Eles começam a luta e é simplesmente um massacre. O Askeladd nem usa a própria espada. Ele joga fora no começo da luta e dá um pau no Thorfinn na mão mesmo. Depois de vencer a luta, o Askeladd conta a sua história pro pessoal que tava ali. Basicamente, ele era filho de uma escrava
escrava com um viking dinamarquês, e esse viking tinha a mãe do Askeladd como sua escrava favorita. Mas ela ficou doidinha e doente, então ele jogou ela fora igual um animal. Como a mãe do Askeladd estava doente, ele tinha que trabalhar por eles dois desde pequeno, e por conta disso ele estava sempre sujo, por isso ele tem esse apelido coberto de cinzas. E ele não recebeu um nome do pai dele porque ele não se importava com os filhos fora do casamento. A mãe dele acreditava muito que um herói, no caso, o herói que inspirou as histórias do rei Arthur, voltaria para ajudar as pessoas daquela terra que estavam naquela situação ruim. Ela era tão obcecada por essa história que um dia o pai do Askeladd estava passando pela vila onde eles moravam e ela confundiu ele com o herói da lenda. O pai do Askeladd ia matar ela, mas o Askeladd impediu e lutou contra ele. Ele obviamente perdeu, mas se mostrou muito promissor, e o pai dele reconheceu que o Askeladd era filho dele, então o levou para morar com a sua família na casa principal. O Askeladd criou boa relação com seus irmãos, respeitava seu pai e aproveitava os treinos que recebia. Até que um dia, quando já tinha conquistado a confiança de todo mundo, ele matou o pai dele enquanto dormia. Ele usou a espada do irmão mais velho que tinha pior relação com o pai e ninguém desconfiou do Askeladd, e ele ainda teve direito à herança. Ele conta tudo isso para falar que o Thorfinn é um idiota de não ter matado ele ainda depois de tanto tempo. Bem, apesar dele ter dito isso, muita gente acredita que, na verdade, o Thorfinn, ele não queira mais matar o Askeladd. Nesse ponto, ele já até gosta do Askeladd, tá ligado? Tipo, ele já é muito forte, forte o suficiente pra ganhar do Askeladd. Então, será que, no fundo, o Thorfinn realmente quer isso? Muita gente questiona isso. Eu não tenho muita opinião sobre, eu não sei se o Thorfinn quer ou não quer matar o Askeladd, mas é um questionamento interessante. Já em outro dia, o Thorfinn fica bem acabado, porque ele toma uma surra e ele fica triste andando por aí. Aí nessa ele acaba arranjando briga com os Manos Randons e vai preso. O Leif descobre que o Thorfinn tá preso e vai falar com ele. Ele tenta convencer o Thorfinn de voltar pra Islândia e o solta. O Thorfinn aceita os argumentos do Leif e decide voltar pra Islândia, mas logo em seguida muda de ideia e vai atrás do Askeladd de novo. Isso colabora pro argumento do Thorfinn já nem ligar mais pra essa vingança. Nesse ponto ele já tem uma relação com o Askeladd, tá ligado? Enquanto isso acontece, tá tendo banquete onde as premiações da guerra estão sendo dadas, tipo as honras de quem contribuiu pra eles terem vencido a Inglaterra, que eu nem comentei, mas a Inglaterra se rendeu. No banquete, o rei Sven dá uma premiação boa pro Canute, ele dá a melhor região da Inglaterra pra ele cuidar. Com isso, o Askeladd achou que tava tudo indo bem, até que do nada, o rei anuncia que agora a Dinamarca vai atacar o país de Gales. O Askeladd entra em choque, porque na cabeça dele não tinha como o Sven descobrir que ele é galês, então ele começa a pensar em como que ele vai impedir essa guerra. Chamam o Askeladd para receber a premiação dele, e quando o chamam, o Askeladd sugere que eles não ataquem o país de Gales, porque lá não tem recursos relevantes, tipo, seria uma perda de tempo atacar Gales. O rei chama o Askeladd pertinho e pergunta: escolha um, Gales ou Canute. Aí o rei propõe que o Askeladd abandone o Canute, o deixe morrer e vá pro lado dele, tá ligado? Tipo, fique com Sven. E ainda fala que Gales não tem porra nenhuma mesmo, só escravo. Quando Sven fala isso, o Askeladd fica, tipo, muito puto e começa a xingar o rei na frente de geral. Ninguém entende porra nenhuma e os guardas vão prender o Askeladd por conta disso. Mas o Askeladd desembainha sua espada e fala que o rei tá no seu alcance. O rei oferece perdão por aquele crime, mas o Askeladd simplesmente decapita o rei no meio do banquete, na frente de todo mundo. Os guardas obviamente atacam o Askeladd por conta disso, e o Thorfinn já tava chegando no local do banquete. Aí bem na hora que o Thorfinn chega pra tentar salvar o Askeladd, ele vê o Canute o matando na sua frente. O Thorfinn fica desolado e o Askeladd fala umas coisas muito legais pro Thorfinn antes de morrer. Ele questiona o que o Thorfinn vai fazer agora que ele morreu, como ele pretende viver a vida dele agora que o seu propósito se foi. Tudo que ele fez na vida foi perseguir essa vingança, ele nunca fez nada além disso, então o que ele vai fazer agora? E incentiva o Thorfinn a seguir em frente depois daquilo e ir além do seu pai. E além do que o Thors foi. Eu acho muito foda o Askeladd ter dito essas coisas, porque mostra que no fundo ele se importava um pouco com o Thorfinn. O diálogo é bem foda, essa cena é do caralho, mano. O Askeladd então morre e o Thorfinn tem um surto e ataca o Canute, mas faz só um corte superficial no rosto dele. Por conta disso ele vai preso, obviamente, e assim acaba a primeira temporada de Vinland Saga. Assim, eu não consigo dizer outra coisa além de que o final dessa primeira temporada, e acredito que a primeira temporada como um todo, foi genial, tipo, genial do início ao fim. Só que o final especificamente
É muito, muito bom. A saída que o autor achou pra aquela situação é muito boa. Tipo, por que que o Askeladd fez aquilo? O Askeladd matou o rei Sven porque ele escolheu as duas coisas. Ele não escolheu entre Canute ou Gallis. Ele escolheu Gallis e Canute. Porque ele mantém o Canute vivo e agora o Canute já é alguém ambicioso que quer ser rei realmente. E o Canute pega a coroa quando Sven morre e fala: bom, já que o rei está morto, eu sou o sucessor dele aqui. Meu irmão não tá aqui, eu sucedo ele. Então, o Askeladd acabou criando esse personagem do Canute que ele confia que não vai atacar Galles no futuro, porque ele não poderia confiar no Sven. Como os próprios galeses já tinham dito antes, a Dinamarca firmava vários pactos de não agressão e quebrava eles, tá ligado? Eles não eram confiáveis. A construção do personagem do Askeladd é sensacional, ele aparece como um vilão, o cara que mata o Thors no começo da temporada, mata o personagem que a gente gostava. O Thors tinha ótimos ideais, ele era uma ótima pessoa, ele fez tudo certo e acabou morrendo. O Askeladd é o grande vilão do Thorfinn também, ele atormentou o Thorfinn com essa morte do Thors. E mesmo assim ele acabou sendo uma espécie de figura paterna pro Thorfinn. Teve essa relação meio bizarra entre eles. É um personagem incrível, mano, de verdade. Eu gosto nessa obra como o autor ele abre algumas lacunas ao longo da temporada e ele nunca se esquece disso, isso continua sendo importante. Quando o Thors morreu, ele falou que um verdadeiro guerreiro não precisava de espada. E esse tema de ser um verdadeiro guerreiro, do que é um verdadeiro guerreiro, ele aparece recorrentemente ao longo da primeira temporada. E ela finaliza com isso também. O Askeladd diz ao Thorfinn para o Thorfinn se tornar um verdadeiro guerreiro, assim como seu pai, superar o seu pai. Todas as coisas que o autor abre, elas têm continuidade, elas não são esquecidas na obra. E ok, isso devia ser tipo o padrão, mas não é o padrão. A maioria das obras, elas não fazem isso, elas esquecem das coisas que elas propõem. Outra coisa que eu acho muito legal, tipo, isso é só uma curiosidade, mas eu acho muito legal, é que é falado a origem do Askeladd. O Askeladd, ele não vem de origem completamente dinamarquesa. E se você reparar, o Askeladd, ele é o único personagem que usa essa armadura, que é meio diferente dos outros. Todos os outros, eles usam, tipo, cota de malha, esse tipo de coisa. E o Askeladd usa essa armadura, que é mais relacionada a uma armadura romana. E isso não acontece à toa, só o Askeladd usa essa armadura porque é sugerido que seja uma herança por parte da sua mãe, é uma armadura romana que pode ter sido passada de geração em geração até chegar nele. Então é um detalhe muito minucioso que nem é mencionado na obra, mas se você ligar as coisas você vai ver que faz sentido. Então é algo que o autor se preocupou em fazer para dar mais riqueza. Outra coisa que eu acho ainda mais incrível do que esse detalhe da armadura é que vários personagens no anime eles são baseados em pessoas reais. O Thorfinn é baseado em uma pessoa real, o Thorfinn Karlsefni foi uma das primeiras pessoas a chegar na Vinlândia na vida real, que era o nome que os vikings davam a um território do Canadá específico. Ok, até agora, tipo, a história dele não tem nada a ver com essa exploração que ele fez. Tipo, a gente sabe que esse é o nome do anime, a gente sabe que essa provavelmente é a premissa final do anime. Mas, por enquanto, não teve nada disso. Só que o Canute também é baseado em uma pessoa da vida real. O nome do Canute na vida real também é Canute. E ele é conhecido como Canute o Grande, um rei da Dinamarca e da Inglaterra no mesmo período do anime. O pai dele também é baseado em uma pessoa da vida real. O Thorkel também é baseado em uma pessoa da vida real. O pai dele também chama Sven, se eu não me engano, Barba Bifurcada. E o Thorkel era conhecido como Thorkel o Alto. Onde eu quero chegar? A morte do pai dele, por exemplo, tem a data muito parecida no anime e na vida real. Então ele se baseou em um personagem da vida real, só que ele fez como se fosse canônico, assim. Porque na vida real ele morreu naquela época mais ou menos também. A gente não sabe como e tal. Ele imaginou isso, basicamente. Mas é muito foda que ele tenha feito isso com personagens reais, por isso que é uma ficção histórica. O Thorkel o Alto eu acho mais legal ainda, porque o Thorkel o Alto na vida real, ele também traiu a Dinamarca e se juntou à Inglaterra, e quem trouxe ele de volta pra Dinamarca também foi o Canute. Ou seja, esse é um acontecimento da vida real que o cara fez no anime e adaptou da forma dele. Mano, isso é genial, genial, genial demais. Tipo, a história do Thorfinn é totalmente ficcional, mas ele encaixou essa pessoa da vida real no anime com várias outras figuras históricas. Sei lá, eu achei simplesmente incrível que, tipo, se você quiser spoiler do anime, você entra na Wikipédia e pesquisa os personagens. Porque os acontecimentos políticos, eles são meio que canônicos, realmente. E essa é a parte mais canônica.
Continuando com a babação de ovo pra esse anime, a segunda temporada já começa de um jeito sensacional. Ela começa introduzindo um camponês, tem uma família normal e mora na Inglaterra, chamado Einar. E o Einar é feliz vivendo com a sua mãe e com a sua irmã num vilarejo comum da Inglaterra. Até que um dia eles são atacados e saqueados por vikings, e esses vikings matam a mãe e a irmã do Einar, e o Einar é escravizado. Quando o Einar é escravizado, o anime dá simplesmente um show de detalhamento em relação a isso. Eles mostram, por exemplo, os escravos sendo cuidados antes de serem vendidos. As escravas são maquiadas e os escravos homens comem bastante para eles parecerem fortes e ficarem até corados. Não, é sério, essa parte aqui, eles colocam tanto detalhe, é tão sensacional, que até se você pegar, tem um pente que tá penteando o cabelo de uma escrava. E se você procurar pentes da época, eles são literalmente iguais. Tipo, é esse nível de detalhe. O cara se preocupa até em fazer o pente ser exatamente igual o que era realmente naquela época. Enfim, o coitado do Einar tenta fugir, ele se fode todo, apanha pra caralho, mas ele é comprado por um bom senhor de escravos a princípio. O cara parece ser bem gente boa, já que quando ele chega na fazenda dele, ele fala pro Einar que ele deixa os escravos comprarem a própria liberdade com trabalho. Mais ou menos 3 anos de trabalho, ele consegue comprar a própria liberdade e ele tá livre pra ir embora dali se ele quiser. E o Einar, obviamente, fica muito feliz com isso. Até que o senhor de escravos dele, que se chama Ketil, que vai ser um personagem importante, apresenta pro Einar quem vai ser o companheiro dele nesse trabalho, e ele mostra simplesmente o Thorfinn. E o Thorfinn nessa parte, ele tá todo sad boy, emo, todo triste, nem fala nada, o cara tá tipo morto por dentro. O Ketil também apresenta um personagem chamado Pater, que é um ex-escravo que trabalhava, e ele conseguiu comprar a própria liberdade nesse esquema do Ketil, e esse Pater é o cara que vai mais ou menos cuidar deles. O Einar e o Thorfinn começam a trabalhar, e eles têm que limpar uma floresta inteira, e depois plantar trigo nessa floresta e vender o trigo pro Ketil, e assim eles vão conquistar a própria liberdade. Só que o Einar descobre que nem tudo são flores, porque tem alguns camponeses que vivem ali e trabalham com eles, assim, mais ou menos, e aí, por exemplo, esses camponeses são encarregados de levar o almoço deles. E esses camponeses, eles são muito filhos da puta, eles maltratam pra caralho os escravos ali, mano, eles literal fazem bullying com eles, coitados. O Einar fica muito revoltado com isso, e o Thorfinn fica lá, tipo, farmando aura e foda-se. E meio que eles são só obrigados a aceitar isso, porque eles são escravos. Também é mostrado mais alguns personagens que vão ser presentes nessa temporada. Um deles é o Omar, que é o filho mais novo do Ketil, o senhor deles. O Omar, ele é tipo um playboy de condomínio muito ridículo assim, tá ligado? Ele é literal o filho do dono. E ele quer ser um guerreiro, ele acha que ele vai ir pra guerra e matar todo mundo e virar um viking, mas o cara é simplesmente um completo boçal. Outra personagem que tem é a Arneide, que é a escrava favorita do Ketil, e o Einar fica tipo caidinho por ela. O Einar se apaixona perdidamente por ela desde a primeira vez que ele vê ela. Então a gente tá aqui em um belo dia de boa. O Einar acorda, vai dar aquela alongada, aquela gunada de manhã, até que ele ouve o Thorfinn gritando e tendo pesadelos e vai acordar o Thorfinn e perguntar: que porra é essa, parceiro? O Thorfinn acorda, diz que não lembra, eles ficam lá suave. A Arneide aparece, o Einar troca um papo, dá uma betada, e chegam uns caras que são chamados de convidados no anime. Eles fazem a guarda da fazenda do Ketil. Eles são tipo os guarda-costas ali. Aí eles levam o Einar e o Thorfinn, e o que caralhos eles querem com o Einar e com o Thorfinn? Na noite anterior, o Omar tava muito triste, porque ele é muito patético e não vai ser um guerreiro. E aí, os convidados chamaram o Einar pra tomar uma e tal, e eles viram que realmente o Omar é um idiota. Aí eles falaram: Omar, a gente acha que pra você se tornar um homem de verdade, você tem que matar alguém. Os caras são completamente boçais. Mas beleza, eles falam: não, você tem que matar alguém e você vai mudar como pessoa depois disso. No dia seguinte, eles vão lá buscar o Einar e o Thorfinn pro Omar matar eles. Chegando lá, o Einar fica muito puto, briga com os caras, vai pra cima do Omar e manda o Thorfinn fugir. O Thorfinn fica lá parado e o Thorfinn fala: ah não, pode deixar o Einar embora e deixa ele me matar que tá de boa. Aí um dos convidados que trouxe eles lá fica muito puto com isso. Porque ele fala: ah não, a gente que é guerreiro, a gente vem de medo. Ele fica no maior papinho lá. E o Thorfinn fica quieto, todo sad boy, falando que a vida dele é uma merda, que tudo foi ruim, que todo mundo odeia ele. Então esse cara que levou eles lá se sente desafiado pelo Thorfinn e começa a cortar ele, falando que o Thorfinn também vai ter medo. Só que o Thorfinn lança o combo Aura mais Ego, mais Shadowboxing, mais Lux Maxing e fica simplesmente imóvel, enquanto o maluco corta até um pedaço da orelha dele fora. Enquanto isso acontece, aparece um personagem chamado Cobra. Cobra é o capataz, ele é o líder desses guarda-costas. Ele aparece acordando e tá indo ali
ali pra onde eles estão fazendo essa palhaçada toda. Quando o Cobra chega lá, ele vê isso acontecendo e ele fica impressionado com o Thorfinn. E aí, quando o cara corta a orelha dele, ele fala que vai cortar o olho. O Cobra chega e fala pra ele parar com isso. O Cobra vai até ele, dá um murrão na cara dele, que é bem satisfatório de ver, se apresenta pro Thorfinn e avança pra cima do Thorfinn, pra ver se o Thorfinn realmente não tinha medo de morrer ou vontade de viver. Quando ele avança pra cima do Thorfinn, o Thorfinn lembra do Askeladd indo pra cima dele, e ele instintivamente reage, desviando do Cobra e dando um chute que o Cobra bloqueia. Inclusive, essa parte é bem foda. Aí o Cobra pede desculpa por tudo aquilo e deixa eles voltarem ao trabalho. Quando eles voltam ao trabalho, o Einar acha aquilo muito suspeito, né? Tipo, mano, como é que o cara sabia desviar do Cobra, que era um maluco super fodão, que todo mundo tinha medo ali, e reagiu daquele jeito? Aí ele perguntou pro Thorfinn se o Thorfinn já tinha sido guerreiro algum dia, e o Thorfinn responde que sim. O Einar pergunta se ele já matou alguém, e o Thorfinn responde que já matou várias pessoas. O Einar não entendeu muito legal essa parada do Thorfinn ter sido um guerreiro e ter matado outras pessoas. Aí, durante a noite daquele dia, o Thorfinn tava tendo os pesadelos dele de sempre e até mostra pra gente que o Thorfinn tava sonhando com algumas coisas específicas. Os pesadelos que o Thorfinn estavam tendo eram por conta do passado dele. Ele tava lembrando das pessoas que ele tinha matado, inclusive personagens específicos que apareceram na primeira temporada. Ele constantemente fica lembrando daquela senhorinha que tentou ajudar ele e ele cagou e matou o vilarejo inteiro dela. Ele também sonha com o momento que ele tá matando o Einar quando o Einar era pequeno. Porque agora ele conhece uma pessoa que estava do outro lado, que estava entre os oprimidos e não os opressores. Então ele fica sonhando como se ele estivesse matando essa pessoa, no caso o Einar. Aí, enquanto o Thorfinn tava tendo esses pesadelos, o Einar dá uma surtada legal, vai pra cima do Thorfinn e fica, tipo, enforcando ele enquanto ele tá dormindo. Achei meio sexy da parte do Einar, só que tem que ter consentimento, né, Einar? Calma aí, cara. Enfim, ele dá esse surto, desiste, não mata o Thorfinn, e só acorda do Thorfinn dos pesadelos dele. E o Einar, ele fica bem bravo com o Thorfinn por causa do papo sad boy que ele mandou mais cedo. O Einar não curte isso. Ele claramente é um personagem que odeia a guerra, odeia guerreiro, odeia esse tipo de coisa. Mas ele é um bom homem. E aí ele meio que deixa o Thorfinn ter o arco de redenção dele, fica suave. Só dá uma bronca no Thorfinn ali. E volta a dormir. Eu gosto bastante do Einar. Depois disso, o Canute e o Thorkel reaparecem e o anime dá um contexto político do que tá acontecendo atualmente. Após a morte do rei Sven, o pai do Canute, o antigo rei da Inglaterra, que se chama Eteureld, não sei como é que fala exatamente o nome dele, e ele tem o vulgo de o Despreparado, inclusive se você pesquisar o nome dele, Eteureld II, vai aparecer como Eteureld o Despreparado. Ele volta e se proclama rei novamente, então o Canute e Eteureld entram numa guerra para ver quem seria de fato o rei da Inglaterra. O Canute vence essa batalha porque ele convence um aliado do Eteureld a se juntar a ele de um jeito bem cruel, bem filho da puta. E esse aliado envenena o Eteureld, que é sucedido pelo seu filho Edmund e também morreu envenenado. Então o Canute, sendo o único que sobrou, vira o rei da Inglaterra definitivamente. Essa parte mostra muito da evolução do Canute, porque agora ele é bem implacável e tá disposto a fazer praticamente qualquer coisa para alcançar os próprios objetivos, muito diferente do Canute na primeira temporada, que era tipo bem bundão. Uma parte legal de mencionar aqui é que essas coisas elas são, entre aspas, verdade. Não se sabe exatamente a causa da morte de cada um desses personagens políticos e tal, mas existe algumas especulações. Sabe-se de fato que eles estavam em guerra com o Canute e o Edmund, por exemplo, ele não morreu envenenado pelo que falam, mas ele morreu após firmar um tratado de paz com o Canute. O Eteureudo também morreu de uma forma misteriosa. Falam que ele pode ter morrido doente e tal, ou de velhice. Eu acho bem interessante que o autor imaginou como foi a morte desses personagens e usou isso pra desenvolver o personagem do Canute. Voltando pra fazenda, a nossa dupla favorita continua limpando a floresta e agora eles estão tendo alguns problemas porque eles precisam de um cavalo pra tirar as raízes das árvores que eles cortaram. Eles pedem pros fazendeiros, só que os fazendeiros são sempre muito cuzões com eles e não vão emprestar. Até que eles conhecem um velhinho chamado Sverkel e o Sverkel propõe um trato pro Einar e pro Thorfinn. Eles vão fazer as tarefas dele lá na casa dele e ele vai emprestar um cavalo pra eles depois. Aí eles firmam esse acordo e conseguem limpar a floresta deles lá de uma forma mais fácil. Mais tarde eles descobrem que o Sverkel é o pai do Ketil e que ele tem uma relação estranha com o Cobra dorme lá na casa dele
e eles são tipo amigos, assim, como se fosse um vô e um neto. O Thorfinn vai começando a gostar bastante na vida na fazenda e ele vai vendo o Einar como um amigo. Thorfinn largou o Dark Souls e agora tá gostando de Stardew Valley, que bonitinho. E agora tem mais um personagem da família do Ketil que aparece, além do Sverkel, que é o Thorgil. O Thorgil é o filho mais velho do Ketil e ele é um viking bem Thorkel das ideias, ele é bem forte e ele faz parte da guarda real do Canute. Ele passa ali na fazenda do Ketil pra visitar a família dele, ele almoça com eles e tal, fica uns dias ali. E nesse almoço ele menciona que o Ketil é um guerreiro conhecido, ele é chamado Ketil Punhos de Ferro, porque nas antigas ele era tão forte que ele ia pras batalhas, quebrava a própria arma com a sua força e depois lutava só com os punhos. O Thorgil também dá um colar pro irmão dele, Omar, feito de orelhas, e o Omar fica totalmente apavorado quando ele recebe isso. É engraçado porque o Omar sempre fica falando que quer ir pra guerra, que não sei o que, fica com as baboseiras dele lá e ele é muito covarde, dá até dó dele. Quer dizer, não dá dó não, foda-se, o Omar é muito otário. Bom, enquanto isso tinha uma subtrama do Cobra que tava perseguindo 2 ladrões na fazenda do Ketil, e ele pegou esses ladrões que eram 2 crianças que estavam roubando comida do Ketil. E aí agora eles vão fazer o julgamento dessas crianças. O Ketil se compadece bastante com a situação deles, porque eles meio que não tinham opção. Eles tinham perdido o pai deles, que tinha sumido há 1 ano atrás, a mãe deles estava doente e eles não tinham ninguém pra prover a casa deles. Aí o Ketil não quer punir elas, só que o pessoal não tá muito nessa vibe, eles estão querendo dar umas penas um pouco mais pesadas, tipo cortar o braço dos 2 porque eles roubaram comida. E o Ketil é muito covarde, e aí ele não tem coragem de se opor a isso, ele fica com medo. Pra sorte dele, o Pater começa a falar e defende que não cortem o braço delas, né, pelo amor de Deus. Ele fala que não faz sentido cortar o braço deles, porque se isso acontecer, eles não vão conseguir trabalhar e pagar a dívida que o pai deles deve ao Ketil. Porém, ele sugere que a punição dele seja ser espancado com uma vara. O Ketil não queria fazer isso, mas claro, muito covarde e não conseguindo decidir as coisas na própria fazenda, ele aceita. E ele mesmo vai bater nas crianças porque o Thorgil ia fazer isso e o Thorgil ia acabar matando elas. Então assim, o Ketil até é um bom homem, mas ele é bem covarde. E no final do episódio ainda é mostrado que o Ketil tava dormindo com a Arneide e ele confessa que ele não é o verdadeiro Ketil Punhos de Ferro. Isso é uma farsa e ele só tem o mesmo nome que o cara. E ele também diz que ele tem medo do próprio filho, que ele não reconhece o Thorgil. O cara tem medo do próprio filho. O Thorfinn continua tendo os pesadelos dele. Agora ele tá se lembrando um pouco melhor e ele sonhou com ele matando o Einar quando o Einar era criança. Meio que de certa forma se sentindo culpado pelo passado violento dele, porque antes ele não tinha perspectiva das pessoas que eram oprimidas pela violência. Ele estava sempre no lado opressor. E agora ele tem a perspectiva do Einar, então ele se sente culpado por isso. Ele vê as pessoas que ele matou antigamente como se fossem o Einar. Eles continuam nessa dinâmica de ajudar o antigo senhor Sverkel enquanto ele empresta o cavalo para eles. E eles vão ficando amigos do Sverkel, é até que bem bonitinho. O Thorfinn conta um pouco do seu passado pro Einar, o Sverkel ouve e o Sverkel até aconselha ele sobre isso. O Thorfinn, ele fala do Askeladd e ele fala que ele se sente um homem completamente vazio após a morte do Askeladd, porque ele não odeia mais o Askeladd e nem ninguém. Ele não tem nada dentro de si, porque tudo que ele tinha era ódio ao Askeladd e a vontade de matar ele. O Sverkel até fala pro Thorfinn que isso não é ruim. Na verdade, é muito bom para que ele possa renascer e ser alguém novo. Eu acho interessante como essa obra ela traz nessa segunda temporada algumas alusões a religiões. Nesse caso do vazio, eu acho que é muito parecido com o conceito de vazio no cristianismo, onde você tem que se esvaziar dos pecados para receber o Espírito Santo e o Espírito Santo possa agir em você. Eu acho que isso combina muito com a história do Thorfinn, porque ele se esvazia de todos os sentimentos ruins que ele tinha na primeira temporada, que era basicamente ódio, raiva, vingança, esse tipo de coisa, e agora ele quer ser uma pessoa melhor. Bom, o Sverkel tá sendo muito legal com eles e tá ajudando muito eles. Mas infelizmente os fazendeiros não gostam da forma como a nossa dupla tá progredindo. O Einar é retratado como um fazendeiro bem experiente e muito bom, e ele tá fazendo as coisas andarem muito. E aí os fazendeiros se sentindo ameaçados com eles tendo possivelmente um futuro próximo onde eles não são mais escravos, vão lá e simplesmente destroem a plantação deles. Nada funciona, nada que é do pobre funciona.
O Weiner fica completamente furioso com isso e quer imediatamente matar os fazendeiros. Só que o Thorfinn tenta acalmar ele, porque se ele for fazer alguma cagada, no fim vai sobrar pra eles, porque eles são escravos. E o Thorfinn fala pra eles chamarem o Pater. O Weiner não quer saber disso, ele quer ir lá e matar os fazendeiros e foda-se. E o Thorfinn argumenta que se o Weiner quiser fazer algum mal pros fazendeiros, ele tem que fazer pro Thorfinn também, porque o Thorfinn não é melhor do que aqueles fazendeiros. Ele sempre foi uma pessoa que destruía e ele matava as pessoas. Esses caras apenas destruíram a plantação deles, eles foram muito cuzões. Mas ainda assim, eles não são mais cuzões do que o Thorfinn era. O Einar aceita isso e eles vão atrás do Pater, e o Pater diz que vai investigar e até fala que ele sofreu muito na época que ele era escravo também. Eu acho incrível a forma como esse anime explora na segunda temporada um sistema de classes muito claro, onde até o próprio Einar questiona várias vezes por que esses fazendeiros oprimem eles, o que eles têm a ganhar com isso, tá ligado? Tipo, no fundo eles estão na mesma situação, porque a maioria desses fazendeiros estão endividados com o Ketil e tem que trabalhar pro Ketil e pagar as próprias dívidas. Não é muito diferente deles. E os fazendeiros sentem que ao fazer isso, ao bulinar o Einar e o Thorfinn, eles têm algum tipo de domínio sobre eles e são, de certa forma, superiores. Mesmo que eles não tenham nada mais que eles não têm terra, eles não têm porra nenhuma. É bem tipo conflito de classes sociais, até no sentido marxista da palavra mesmo. Eu acho que o anime coloca a gente pra pensar muito nisso, pra pensar muito como, de certa forma, algumas pessoas elas tendem a excluir outras pessoas e menosprezar, desprezar elas, pra se sentirem superiores a elas, até em qualquer meio social. Isso acontece na escola, em trabalho, faculdade, em qualquer lugar isso pode acontecer. É bem do caralho a forma como a obra coloca o telespectador pra refletir nisso várias vezes. Isso é retratado várias vezes. Até, por exemplo, o Pater, que é um ex-escravo, os fazendeiros se referem a ele de maneira pejorativa, chamando ele de ex-escravo, falando que ele é menos do que os outros por conta disso. Bom, o Einar e o Thorfinn, eles estão andando e eles acabam trombando com os fazendeiros cuzões que fuderam a plantação deles. E o Einar tá muito puto e, mano, eles acabam discutindo com os fazendeiros e eles saem no soco. O Thorfinn, a princípio, tá tentando acalmar a situação, só que ele perde a calma e dá um socão em um dos fazendeiros e quebra a mandíbula dele. E isso é bem satisfatório de assistir. Só que o Thorfinn não tá querendo violência, né? Ele tá numa nova fase bem zen. Bom, ele tenta não brigar, só que vira uma grande confusão, ele acaba tomando uma porrada na cabeça e desmaia. Honestamente, aqui nada do que eu disser vai representar a genialidade desse episódio que eu vou falar agora. É um episódio muito reflexivo, profundo pra caralho e um ponto de virada-chave pro personagem do Thorfinn. Quando o Thorfinn desmaia, ele começa a ter os pesadelos dele e ele sonha novamente com as pessoas que ele matou, com aquela senhorinha que foi bondosa com ele na primeira temporada e com o pai dele. Então ele se vê em um lugar muito bonito, o que ele imaginava ser Vinlândia quando ele era criança, imaginando que tudo que ele tinha vivido até aquele momento seria só um pesadelo. Entretanto, seu pai aparece dizendo que ele matou alguém e começa a conversar com o Thorfinn. E aí o Thorfinn se vê adulto matando o Einar e a família dele, e o Thor começa a se desculpar com o Thorfinn, porque ele morreu muito jovem, não conseguiu ensinar muita coisa pro Thorfinn, não conseguiu criar o Thorfinn do jeito que ele gostaria de ter criado. Depois disso, o Thorfinn ele meio que cai do mundo normal pra um lugar que é muito parecido com o inferno, e ele fica agarrado lá, pendurado, só vendo um monte de guerreiro lutar sem parar pela eternidade, meio que tipo consumidos pela guerra, até que o Askeladd, que também tá lá, começa a falar com o Thorfinn. O Askeladd diz pro Thorfinn que ele conseguiu sair daquele lugar terrível, mas que estava prestes a cair para lá novamente. Então uma pilha de pessoas mortas se formam embaixo do Thorfinn, chegando até ele, querendo se agarrar nele. Ele não entende o que está acontecendo, mas o Askeladd explica que aquelas pessoas são as pessoas que o Thorfinn matou. E fala pro Thorfinn fugir daquele lugar, que era um lugar ruim, que não adianta ele ficar se lamentando, que ele tem que viver e levar aquelas pessoas com ele. Ele meio que carrega a culpa dos seus crimes. É muito foda essa parte que o Askeladd conversa com o Thorfinn, porque dá pra perceber claramente que o Thorfinn não ignorou as últimas palavras do Askeladd na primeira temporada, que ali ele tava tipo só querendo matar o Askeladd e não tava nem prestando atenção em nada, só que dá pra ver que ele absorveu alguma coisa do que o Askeladd disse ali, e dá pra ver que de fato eles criaram uma relação meio bizarra, paternal. Enfim, o Thorfinn fica se lamentando pra caralho, fica chorando, não sei o que, mas ele decide que ele vai fugir daquele lugar, ele não vai cair ali novamente. O Thorfinn cria forças então pra subir dali, levando as pessoas mortas com ele. Aí ele acorda do sonho e encontra o Einar
Reiner deitado do seu lado depois de vencer a luta. Essa parte é simplesmente incrível e desenvolve de maneira perfeita o personagem do Thorfinn. Eu não tenho palavras pra expressar o tanto que é sensacional esse episódio. Só assistindo e tirando a própria conclusão pra entender, de verdade. Mano, por favor, assiste pelo menos até esse episódio. Mano, vale a pena assistir o anime inteiro só por conta desse episódio, na minha opinião. Mas claro, eu vou dar minha perspectiva do que aconteceu nesse episódio. Eu gosto muito de acreditar que toda essa analogia com a queda do Thorfinn pro inferno e tal sejam baseadas em um conto budista chamado O Fio da Aranha, do Ryunosuke Akutagawa. Eu acho que é bem interessante ler esse conto, porque ele é curtinho e muito bom, mas eu vou resumir a história aqui. Basicamente, o Buda está no paraíso e por alguns instantes ele para olhar pro inferno e observa um ladrão específico chamado Kandata. Kandata tinha sido uma pessoa horrível durante a sua vida, havia cometido vários crimes, assassinatos, atirou fogo em casas, etc. Mas ele tinha tido um único ato de bondade na vida. Em um dia no qual ele estava andando, ao ver uma aranha, ele ia pisar nela para matar ela. Contudo, Kandata pensou que mesmo que pequena e insignificante, aquela aranha possuía vida e não tinha por que pisar nela. Então ele a poupa. Esse pequeno ato de bondade que ele teve fez com que o Buda pensasse que pudesse compensá-lo por isso, e ele lança um fio de aranha até o Kandata, lá do paraíso. Ele vê isso, fica muito feliz e começa a subir por esse fio. Ele sobe por esse fio até ele ficar cansado, e mais ou menos no meio do caminho ele para pra descansar, porque ele não tava mais aguentando subir. E quando ele para pra descansar, ele olha pra baixo e vê que vários outros enfermos estão indo atrás dele. E quando ele vê isso, ele fica com medo do fio se romper, porque era um fio de aranha muito fino. Ele achou que não daria pra aguentar todas aquelas pessoas, e ele começa a gritar pra aquelas pessoas que aquele fio é dele, que elas não podiam estar ali, e começa a gritar pra elas descerem. Quando ele começa a gritar isso, o fio se rompe, e o Kandata cai junto com todas as outras pessoas. E fica claro que o fio se rompeu por causa da sua falta de compaixão e egoísmo. No caso do Thorfinn é mais pelo contrário, já que as pessoas que o Thorfinn leva são vítimas dele, e ele não tá querendo se livrar daquilo, ele tá de fato levando aquelas pessoas com ele. Sim, não tem confirmação de que isso seja de fato uma alusão ao conto, esse episódio, mas tem muita similaridade. E como o Makoto parece fazer umas alusões religiosas e até mesmo citar uns trechos religiosos, trechos da Bíblia no meio do anime, isso acontece em vários momentos, inclusive, sendo bem direto, assim, com alguns temas que ele leva em consideração a religião nas obras dele. Não sei qual que é a crença dele e tal, mas ele realmente faz algumas alusões e citações. Então eu não duvido que possa ter relação. Bom, depois do que ocorreu, os fazendeiros ficaram furiosos, já que eles apanharam, e eles vão atrás do Kichiu pedindo punição pros nossos escravos, que nega porque o Pater achou um botão da camisa de uns fazendeiros na plantação destruída do Einar e do Thorfinn. Então, tipo, eles meio que ficaram kits, ele não puniu nem os fazendeiros e nem o Einar e o Thorfinn. Nesse ponto, já se fazem 3 anos que eles estão ali e eles finalmente terminaram de limpar a floresta que eles estavam limpando pra fazer a plantação deles. É bem fofinho, eles comemoram bastante, eu amo a forma como a amizade deles evolui ao longo da temporada. E o Ketil fala que eles vão deixar de ser escravos assim que ele retornar de uma viagem em visita ao rei Harald. E oferece um emprego pra eles na fazenda quando ele voltar. Voltando um pouco pra trama do Canute, ele tá indo visitar o irmão dele, o Harald, que tá muito doente e quase falecendo. E quando ele chega lá, ele acaba tendo umas alucinações com o pai dele, falando que ele tá sucumbindo ao poder da coroa e tal. No Canute aqui, ele tá doidão, mas bem doidão mesmo, mano. Mas ele tá tendo essas alucinações porque ele mesmo envenenou o próprio irmão e matou pra que ele fosse rei sozinho da Dinamarca e da Inglaterra. Até então, eles estavam meio que dividindo o reinado dos dois. E o Canute é bem filho da puta mesmo, porque o próprio fica lembrando que o irmão dele sempre foi gente boa com ele, sempre apoiou ele, tá ligado? E mesmo assim, ele foi lá e matou e foda-se, tipo, a sangue frio em prol dos próprios objetivos. Uma parte legal, claro, sempre mencionando as coisas da vida real, mas na vida real, tipo, esse cara, o Harald, ele realmente morreu jovem e de uma forma muito misteriosa, tipo, é muito estranho que ele tenha morrido de doença, que ele era muito jovem, então alguns historiadores realmente suspeitam que ele possa ter sido envenenado na vida real, apesar de não ter nenhuma evidência disso, já que isso faz muito tempo. O Canute também evoluiu muito em combate, dá até pra dizer que ele é um guerreiro respeitável agora, além de ser um rei bem estrategista e tal. O Canute tá bem mais fodão. Entretanto, ele tá com um probleminha de orçamento, já que ele tá mantendo seus exércitos na Inglaterra pra evitar uma rebelião, e isso tá custando muito caro. Pra resolver isso, ele não quer aumentar os impostos, porque ele acabou de virar rei, e ele tá com medo da sua popularidade diminuir. Então ele decide literalmente se apropriar de terras na Dinamarca, tipo, tomando de alguém mesmo, justamente foda-se. O Ketil chega até Jelling, onde o Harald tava, mas ele fica sabendo que o Harald morreu enquanto ele tava indo pra lá. Ele fica preocupado porque tinha trago vários presentes pro Harald em troca da sua fazenda ter proteção
proteção. Tem um episódio que o Sverkel cita que o Ketil dá vários tributos pro rei em troca da proteção na fazenda dele. E por isso que eles não tinham que se preocupar com a segurança na fazenda. Porém, ele descobre que agora o rei é o Canute e pede uma reunião com o Canute para oferecer os tributos que ia dar pro Harold ao Canute. O Ketil consegue essa reunião, só que antes disso tem uma parada bem curiosa que acontece. O Homer acaba arranjando briga com um cara que, curiosamente, tava com o Leif. Por conta disso, o Ketil conhece o Leif, eles começam a conversar, e o nome desse cara que tava com o Leif era Thorfinn. E quando o Ketil ouve isso, ele fala, eu tenho um cara que trabalha lá na minha fazenda que se chama Thorfinn também. E o Leif começa a perguntar sobre, ele começa a descrever o Thorfinn e ele descreve exatamente o nosso Thorfinn, né? Já que ele tá atrás do Thorfinn. O Ketil confirma que ele é daquele jeito e o Leif fala, mano, eu vou lá ver então com você pra ver se é o meu Thorfinn. A reunião com o Canute chega e nela o Homer faz a coisa mais patética que alguém poderia fazer. Ele pede pro Canute pra entrar na guarda real e o Canute propõe um teste ao Homer, que seria cortar um porco no meio. Um porco morto já. O Homer fracassa ridiculamente e envergonha a própria família na frente de todo mundo e do rei. E mais tarde o Canute no off sugere que eles usem o Homer para tomar as terras do Ketil, já que eles viram que o Ketil é muito rico, ele deu vários tributos, o Canute adorou e já era o plano dele desde o começo, né? O Canute acha que o Homer é tipo muito patético e que vai ser fácil usar ele para isso. Aí para isso eles mandam uns caras humilharem o Homer pela situação do porco até ele ficar bem puto e dar chilique. Isso dá certo e o Homer chama os malucos pra um duelo e obviamente o Homer ia perder fácil. Os caras estavam só brincando com ele, batendo nele e tal, e o próprio Thorgil aparece e manda o Homer ir lutar pela própria dignidade até a morte, e o Homer vai. Só que um cara encapuzado interfere nisso, jogando uma moeda no olho do malandro que tava lutando contra o Homer, e o Homer acaba matando esse maluco, mesmo sem achar que aquilo podia acontecer. O Thorgil achou esquisito pra caralho o Homer ganhar o duelo, mas o Homer ganhou, então ele vai lá e mata os outros caras que estavam com o cara que perdeu pro Homer. E, mano, inclusive é muito do caralho o Thorgil lutando. Tipo, lembra muito o Thor, só que ele é, sei lá, mais rápido. Sei, mano, é muito foda o Thorgil lutando. Pra mim é um dos personagens que é mais foda de ver lutando. Aí chegam alguns guardas e percebem que a situação tá diferente do que era pra estar. E eles perguntam o que rolou. O Thorgil explica, mas eles tentam prender o Thorgil e a família dele. E o Ketil também apareceu ali naquela hora. E eles tentam prender eles porque é crime duelar. Só que o Thorgil se recusa, já que segundo ele, ninguém é punido por duelar. E isso acontece toda hora, tá ligado? É tipo uma lei que ninguém liga. Aí eles simplesmente exterminam os guardas como se eles não fossem nada. E deixam um vivo pra interrogar o cara. E assim ele descobre que armaram tudo isso pra prender o Ketil e se apropriar das terras dele. E isso deixa, tipo, o Ketil devastado e o Thorgil bem animado pra guerrear contra o Canute. Thorgil é um personagem bem foda até, tipo, ele é bem estrategista também, ele é bem inteligente e ele é forte pra caralho. Bom, voltando um pouco pra fazenda, ocorre uma situação que um escravo aleatório matou seu próprio dono e fugiu em uma fazenda próxima ali da fazenda do Ketil, e o Cobra manda os homens dele procurarem esse escravo. O antigo senhor tem alguns problemas de saúde e a Arneide é designada pra cuidar dele. Thorfinn e Wayne estão bem próximos do antigo senhor e são genuinamente gratos e se preocupam com ele. Ele sempre foi muito gente boa também, deixava eles jantarem junto das pessoas livres e tal. Ele era bem legal. Tipo, o Thorfinn e o Wayne só se fudiam e o Sverkel sempre ajudou eles pra caralho. E agora com a Arneide lá também é bem fofinha a amizade que tem entre todos esses personagens. O Thorfinn, o Wayne, o Sverkel, a Arneide e até o Cobra, porque o Cobra sempre fica morando lá com o Sverkel, tipo... Sei lá porque eles também são meio amigos. Tem uma parte até que interessante que o Cobra lê a Bíblia pro Sverkel, porque o Sverkel não sabe ler. E o Thorfinn agora na fase pensativa dele gosta de ficar ouvindo. Bom, tudo tava ótimo por lá, até que aquele escravo fugitivo Randall passa por ali sendo perseguido pelos homens do Cobra. E esse escravo é simplesmente o marido da Arneide e ele se chama Gardar. O Gardar tá bem doidão e ele age todo esquisito. Tipo, parece que quando ele vê a Arneide ele até esquece que ele tá sendo perseguido e fica só lá falando com a Arneide. E o Cobra chega pra combater ele, porque ele tinha matado um dos homens do Cobra. O Gardar é bem forte, mas ele tá machucado e o Cobra é simplesmente muito foda, então o Cobra vence até que fácil e prende o Gardar. O Einar fica furioso com aquela situação, ele quer ir pra cima do Cobra, sei lá o que o Einar quer fazer, e o Thorfinn só vira e fala, evita, Doc. O Einar se controla e o Gardar vai preso com os homens do Cobra. A Arneide então resolve contar a história dela pro Einar se acalmar um pouco. Basicamente, eles viviam tranquilos em uma vila na Suécia. Um dia os homens da vila
decidiram que eles iam lutar por um ferro que tinha próximo. Então eles mandaram todos os homens pra luta, mesmo que as mulheres fossem contra. Isso foi uma péssima decisão, porque quando eles estavam fora, atacaram a vila e mataram ou escravizaram todos que tinham ficado por lá. No fim, a Arneide virou uma escrava e mataram o filho pequeno dela com o Garder, e até então nunca tinha visto o Garder novamente. Então ela fala pra deixar aquela situação toda quieta, porque ela também revela estar grávida do Ketil e só quer criar o seu filho na paz daquela fazenda, e não que ela perca o filho dela de novo, coitada. Porém, quando todo mundo vai dormir, ela resolve ir ver o Garder preso durante a noite, mesmo após ter dito que só ia deixar isso pra lá. A Arneide chega até o acampamento dos convidados pra tratar os ferimentos do Garder, mas o Cobra nega que ela o veja. Porém, o Cobra tem que sair pra resolver um problema com a mulher do Ketil, que eu nem menciono no vídeo, porque, mano, ela é bem inútil, ela é só uma cuzona, eu nem falo dela mesmo. E o convidado que fica ali acaba cedendo pra Arneide, porque ela é muito bonita e ele não aguenta, não se controla perto de mulher bonita e ele deixa ela ver ele. Ela vai lá tratar os ferimentos dele, ele pede desculpa por tudo que aconteceu, diz que não devia ter deixado ela e o filho deles lá pra ir pra guerra, e ela fica devastada, porque agora é tarde demais pra isso. Mas então do nada o Garder avança pra cima do guarda que ficou lá de vigia, morde a garganta dele e mata ele. Aí os outros guardas que estavam lá vão ver o que aconteceu, a Arneide solta o Garder e ele mata todos os convidados que tinham ficado ali no acampamento, e eles fogem juntos. Quando o Cobra volta pro acampamento, ele fica furioso com o que aconteceu, ele percebe que o Garder se feriu ali por conta da espada de um dos convidados e vai atrás do Garder. Então já no dia seguinte, o Thorfinn e o Einar estão conversando um pouco sobre o que eles querem fazer depois que eles deixarem de ser escravos, e o Thorfinn já tinha sugerido anteriormente que o sonho dele é criar um lugar que não tenha guerras e nem escravos. O sonho dele é trazer a paz e acabar com essas coisas no mundo. E o Einar pergunta se o Thorfinn acha que isso é possível, e ele responde que talvez seja possível, porque segundo Thorfinn, se você acabar com a guerra, você praticamente acaba com a escravidão também, já que a maioria dos escravos vem da guerra naquele momento. E o Thorfinn até fala pro Einar de Vinland, fala que é um lugar pacífico e que eles podem ir pra lá no futuro. Enquanto eles estavam tendo essa conversa, alguns convidados chegam pra vasculhar o celeiro ali onde eles dormem, porque eles estão indo atrás do Garder. Quando o Einar e o Thorfinn percebem que é isso, eles vão imediatamente ver a Arneide, que tá sendo a isca dos convidados pra atrair o Garder. Ela explica tudo pra eles dois e conta que o Garder nesse momento tá escondido debaixo da cama do antigo senhor, e desabafa um pouco sobre o porquê que ela ajudou o Garder, porque na cabeça dela ela teve um fio de esperança que as coisas poderiam dar certo pra eles, mas infelizmente naquele mundo, naquela época, não teria como dar certo pra eles dois, e ela fica muito triste com isso, obviamente. De qualquer forma, ela tá tentando, né? E o Thorfinn e o Einar concordam em ajudar ela, e juntos eles bolam um plano pra tentar salvar o Garder e fazer com que eles fujam juntos. O antigo senhor sempre demonstra que se importa com a situação dos escravos e até tenta convencer o Cobra a deixar tudo isso pra lá. Fala que matar o Garder não vai vingar a morte dos seus amigos e até oferece a própria fazenda pro Cobra cuidar depois da morte dele. Como de uma certa forma fazendo uma analogia do tipo, pare de tirar vidas e cultive a vida. Tipo, quando você tá plantando, você tá cultivando a vida, você tá criando algo, ao invés de destruir algo. Isso é feito com o Thorfinn também. Tipo, a situação dele como personagem é sempre relacionado à própria plantação. No começo era só floresta e ele tava totalmente perdido. Quando ele vai limpando a floresta e começando a plantar, ele vai evoluindo como personagem. Ele até faz o pacto de pacifismo dele depois de começar a plantar. Quando ele termina de plantar, ele já tá muito melhor, ele já se sente muito melhor, porque ele parou de destruir as coisas e começou a cultivar as coisas. Infelizmente, o Cobra não aceita e ele quer porque quer vingar os amigos dele e matar o Garder. Então, o Einar finge ser o Garder para chamar a atenção de todos os convidados e corre pra floresta, enquanto Thorfinn e Arneide usam esse tempo para preparar a fuga. Porém, quando tudo tava dando certo, o Cobra percebe que aquilo ali tava muito estranho e volta pra casa do antigo senhor. Com o Cobra chegando lá, o Thorfinn percebe que não tem outra alternativa a não ser lutar com o Cobra para proteger a Arneide e o Garder. E ele até vê o Askeladd do seu lado nessa hora, perguntando para ele se ele vai continuar sendo pacifista ou vai lutar para proteger outra pessoa. É muito foda. E o Thorfinn escolhe lutar e parte para cima do Cobra e assume a sua postura tradicional com as adagas. Nesse momento aqui eu já tava aplaudindo de pé. O Thorfinn e o Cobra então tem uma luta incrível com o tempo todo, um admirando o outro pelas suas habilidades, porque, por exemplo, o Thorfinn fica pensando, como que um cara tão habilidoso como ele, tipo, o Thorfinn fala que ele seria tão habilidoso quanto o Askeladd, vira capataz de uma fazenda. E o Cobra pensando, como que um cara desse vira um escravo? Eu sinto que nesse arco do Garder, o anime sempre coloca a gente pra pensar, tipo, como seria o ponto de vista do Cobra, por mais que sempre seja dado a visão dos escravos. Porque frequentemente alguns personagens falam que o Cobra tem os seus motivos e o próprio Cobra fala do porquê que ele deveria poupar o Garder se o Garder matou
os 5 dos seus homens barra amigos. Tipo, ele sabe que tanto ele quanto seus homens são uns imprestáveis e inúteis, e ele mesmo fala isso. Mas ele gosta deles, ele valoriza os homens dele. E não acha que a vida do Garder vale mais do que a vida deles. Isso demonstra que o Cobra tem sim o lado dele. Tipo, ele não tá totalmente errado, apesar de eu discordar. Eu achar que ele tá errado, ele também tem seus motivos. E o anime coloca a gente pra pensar isso. Porque na primeira temporada a gente sempre só olhava o lado dos personagens que apareciam e nunca pensava nos outros. E a segunda temporada é meio que, tipo, mostrar o lado dos outros. Então, nesse confronto real, acredito que o próprio anime incentive a gente a pensar pelo outro lado. O Thorfinn luta bravamente, mas o Cobra é muito foda lutando e ele sabe utilizar a vantagem de estar armado e o Thorfinn não. E vai ganhando espaço até chegar no Garder. Bom, uma vez que ele chegou no Garder, ele golpeia o Garder pra matar ele mesmo. E meio que tudo tá acabado, todo aquele esforço foi em vão. Entretanto, o Garder é simplesmente um urso e emerge dando um mata-leão no Cobra até ele desmaiar. Infelizmente, o Garder nesse ponto já tá ferido demais, ele não tem como salvar ele, então a Arneid, o Thorfinn e o Sverkel simplesmente fazem um teatrinho para que ele possa ir com um pouco de dignidade e descansar em paz. É uma cena muito bonita, onde ele relembra a vida dele aos poucos e claramente mostra ter se arrependido em ter abandonado a sua família para ir pra guerra, e que com certeza não faria de novo. É bem triste, mas é bem bonito. A cena realmente é muito bonita. Esse episódio é um episódio muito bonito. Se eu acho que o episódio que o Thorfinn teve o pesadelo, que eu comparei com o conto do Fio da Aranha, foi o melhor episódio, esse aqui provavelmente seria o segundo melhor. Uma coisa que eu acho incrível nesse episódio é que até agora o Cobra foi um personagem completamente secundário, apesar de ser um personagem muito legal, que muita gente gosta, ele é totalmente secundário. Mas a obra é tão maravilhosa, é tão rica em detalhes, que ela se preocupa até em dar um background pro Cobra de certa forma nessa parte. Porque na luta, quando o Cobra tava tomando sufoco pro Thorfinn, ele pensa consigo mesmo: não, eu sou um guerreiro de Miklagard. E só por essa frase já dá pra saber muito do background do personagem do Cobra. Porque Miklagard era o nome dado pelos vikings a Constantinopla, e Constantinopla era a capital do Império Bizantino, que nessa época tinha uma guarda chamada Guarda Vareg, que era composta por vikings, escandinavos mesmo, igual o Cobra. Então, o Cobra, só pelo sabre e por ele ter dito isso, dá pra saber que ele participou da Guarda Vareg, que foi tipo uma guarda muito foda de um império muito grande nessa época. Olha a preocupação da obra em dar um background pra um personagem que não precisava disso, só pra enriquecer em detalhes. Tipo, a obra já é muito boa. Esse tipo de detalhe é o que torna a Vinland Saga numa obra-prima, é o que torna em algo incrível e não só muito bom. Bem, depois de toda essa história, o Thorfinn, Wainer e Arneid são presos e aguardam a punição do Ketil. Esse que retornou com seus filhos para a fazenda junto com Leif, que tinha acordado com ele, queria levar eles em troca do Thorfinn. O Olmer tá bem abatido com tudo que rolou, aparentemente ele não gostou de matar uma pessoa, e o Ketil está simplesmente devastado e só quer ver a Arneid um pouco. Porém, ele descobre que ela tentou fugir e ele fica muito puto com isso. E mesmo que todo mundo pensasse que ele não faria nada com a Arneid por gostar muito dela, ele simplesmente espanca ela praticamente que até a morte, e só para porque o Cobra parou ele. O Ketil surta completamente nessa parte aqui. Tipo, a Arneid até tinha dito que estava grávida e mesmo assim ele continuou batendo nela e ia matar ela realmente se o Cobra não intervisse. E acredito que pode ser por conta das coisas que aconteceram de muito ruim com ele recentemente. Tudo deu errado pro Ketil e tipo, ele sempre foi uma pessoa boa. Eu acho mesmo que ele era uma pessoa boa. Tem muita gente que acha que o Ketil não era uma pessoa boa desde o início. Ele só era um covarde e ele tratava as pessoas bem porque ele era covarde. Mas eu não acredito nisso. Eu creio que ele era sim uma pessoa boa, ele poderia tratar as pessoas mal. Ele sempre teve compaixão com os escravos, com as pessoas vulneráveis, mas ele era fraco. E quando um homem fraco sofre algo, ele tem a necessidade de passar essa dor que ele sofreu pra outra pessoa, que é o que ele faz. Depois do Ketil ser um tremendo cuzão, ele continua sendo um tremendo cuzão, e ele e o Thorgil reúnem mais de 300 homens pra lutar contra o Canute. O Ketil promete que as dívidas deles vão ser pagas caso eles lutem contra o Canute, e tipo, todos devem pra ele, porque ele é muito rico e o dono da fazenda, e os caras são só uns camponeses. E claro, por serem só uns camponeses, eles não são guerreiros, eles são só uns caras comuns. E o Cobra alerta o Ketil que, mano, com esses caras não tem a menor chance deles vencerem, tá ligado? Tipo, eles vão perder. Mas o Ketil ignora e ele quer ir pra guerra, ele tá revoltado, ele tá bravo com tudo. Mano, o Ketil, ele surta muito aqui mesmo. Me dá até um pouco de raiva, ele é ridiculamente fraco, ele faz um monte de cagada por conta disso. O Canute chega na fazenda e oferece uma última chance de rendição
missão, que é recusada pelo Ketil. O Cobra então se prepara pra guerra e conta pros seus homens que o Ketil é uma farsa, ele não é o Punho de Ferro, ele não é o Ketil Punhos de Ferro. O Cobra sabe disso porque o Cobra era muito próximo do verdadeiro Ketil Punhos de Ferro. Em um momento difícil da vida dele, ele foi atrás do verdadeiro Ketil Punhos de Ferro, que era como se fosse um irmão pra ele. E quando ele chegou, era o nosso Ketil, que só se aproveitava de ter o mesmo nome pra, tipo, meio que ter a fama de ser um guerreiro e as pessoas terem medo dele. Os homens do Cobra, eles se enchem de bravura e eles falam que vão lutar pelo Ketil e pelo Cobra, seja por gratidão ou pelo que for. O Cobra diz que vai lutar por gratidão, porque apesar dele ser um farsante, ele ajudou muito o Cobra. A batalha começa então, e o Thorgil planeja usar os fazendeiros só pra chamar a atenção do exército e dar a volta e atacar pessoalmente o Canute. Tipo, o Canute tava na praia e o Thorgil queria nadar e atacar o Canute pelas costas e matar ele, porque se ele matasse o Canute, eles iriam ganhar a guerra. Ele chama o Omer pra isso, pra ajudar ele, só que o Omer tinha que nadar com a espada nas costas e ele não consegue, então ele simplesmente desiste e reconhece por ele mesmo que, mano, ele nunca vai conseguir ser igual o Thorgil, ele não nasceu pra ser um guerreiro, tá ligado? Dá um pouco de pena do Omer de novo. Bom, o Thorgil foi muito inteligente nessa estratégia dele, era a única chance deles vencerem a batalha, e ainda por cima ele dá a sorte de chegar lá, tipo, mesmo assim, o Omer não ia mudar nada. Ele dá a sorte de chegar lá e o Wolf, que é o guarda que tá sempre do lado do Canute, sai de perto do Canute na hora que ele chega lá. Então ele parte pra cima do Canute, só que o Canute consegue se defender, pra surpresa do próprio Thorgil. Ainda assim, o Thorgil consegue ganhar com facilidade do Canute, quase consegue matar ele, mas é impedido pelo guarda que fica sempre do lado dele, que volta no momento exato pra defender o Canute. Por conta disso, o Thorgil tem que recuar, ele fica muito frustrado, mas não tem o que fazer. Bom, do outro lado, o Ketil e seus homens perdem completamente a batalha que eles estavam lutando e recuam mesmo que o Ketil ainda quisesse lutar. Muito foda que quando o pessoal tava recuando, o Ketil pega um maluco aleatório e fala, tipo, você acha que suas dívidas serão perdoadas por isso? Tipo, ele não lutou até a morte. E o cara fala, mano, que poder você tem pra perdoar ou pra cobrar alguma dívida, sabe? Você perdeu tudo e agora você é pobre igual a gente. E aí ele até literalmente fala, tá vendo como é ruim ser pobre? Tipo, tá vendo como é uma merda? Ele é mais poderoso que você e não importa o quão injusto seja, você não pode fazer nada, porque ele é rei, ele tem mais dinheiro, poder e força. Pra mim isso também colabora na crítica que já tinha sido feita em alguns momentos, tanto enquanto a obra explorava como as classes sociais funcionam, quanto pelas pequenas falas do Sverkel ou nesse momento em que o Ketil surta por medo de perder seus bens. O autor, de certa forma, tá mostrando um pouco do que ele acredita. Pode não ser que ele seja um super comunista, mas ele, no mínimo, parece ser contra um capitalismo desenfreado e muita desigualdade social. Logo após isso, o Ketil é golpeado e cai no campo de batalha, mas é resgatado pelo Cobra. Fora da guerra, o Einar, o Thorfinn e o Leif tentam meio que roubar a Arneid, tipo, eles até deixam um pagamento por ela, mas o Ketil não queria vender ela, ele tinha deixado isso bem claro. Na verdade, eu não tinha falado isso, mas o Leif se reencontrou com o Thorfinn finalmente. Então eles tentam levar a Arneid com ele, só que ela já tá mal demais e acaba morrendo no caminho, voltando assim, recuperando a consciência meio que só pra se despedir do Thorfinn e do Einar, que foram amigos dela. Inclusive, a morte dela é muito bonita, é muito parecida com a do Garder. É como se eles estivessem entre a vida e a morte, assim, mais ou menos indo pro céu quando eles estão morrendo. É muito bonito, vale muito a pena ver. Ela infelizmente se vai, o Einar fica furioso, o Thorfinn pede ele de fazer alguma merda, como sempre. E o Thorfinn vê aquela situação toda e decide tentar conversar com o Canute pra evitar mais morte, já que na situação do Cobra ele pensou que poderia ter tentado outra coisa que não fosse lutar contra o Cobra. E é muito, muito foda, é incrível o que ele fala pro Leif nessa hora. Porque o Leif vê que o Thorfinn mudou, que o Thorfinn não é mais a mesma pessoa que ele viu na primeira temporada. E o Thorfinn menciona pro Leif que quando ele era criança, o Leif falou pro Thorfinn que eles moravam na Islândia porque os antepassados deles tinham fugido da guerra e acabaram parando na Islândia. E o Thorfinn na época odiou isso, ele tinha vergonha que os antepassados dele fizeram isso. Pra ele, eles tinham que ter ficado e lutado, tinham que ter sido guerreiros. Ele disse que atualmente ele discorda totalmente disso e que ele tem orgulho dos antepassados dele terem fugido da guerra. Ele tem muito orgulho disso. É incrível como, tipo, nada nesse anime acontece por acaso, sabe? Tipo,
cada fala que teve é importante e relevante no futuro. Todas as ações têm consequência. É muito foda. E o Thorfinn evoluiu com isso e hoje ele reconhece que, mano, na real os antepassados sempre estiveram certos. Ele que tava errado de querer ser um guerreiro e querer ir pra guerra. Após essa primeira batalha, o anime dá muita ênfase aos horrores da guerra, mostra como o lado perdedor tava sofrendo e como aqueles fazendeiros tinham sofrido tanto naquele curto confronto. O Homer, vendo tudo isso, fica aterrorizado e percebe que a guerra não é divertida como ele pensava e matar não é legal. Ele sente culpa por ter matado aquele cara. O Canute manda outro mensageiro para negociar a paz com o Ketil, só que o Ketil tá inconsciente, então quem responde por ele é o herdeiro legítimo da fazenda, no caso o Homer. E após ver tudo de ruim que tinha acontecido por conta da guerra, o Homer então muda de ideia e decide se render. O Thorgil não quer isso porque ele gosta muito de lutar e tal, e ele acha que dá para matar o Canute, mas o Homer admite que ele é uma piada, que tudo aquilo ali é culpa dele, ele que começou tudo isso, e que ele foi tolo de pensar que ir para um campo de batalha seria divertido. O Sverkel fica bem contente pela decisão do Homer e diz que embora que eles estivessem perdendo a fazenda, o Homer agora se torna um homem de verdade, ele deixa de ser aquele moleque mimado imbecil que ele foi o anime inteiro. Enquanto tudo isso acontecia, o Thorfinn foi até o Canute para negociar a paz. No entanto, os guardas não deixaram ele ver o Canute, porque ele era só um escravo e nem era um real representante da família do Ketil. O Thorfinn insiste bastante e diz que conhecia o Canute porque já foi da guarda pessoal dele, assim como aqueles caras. Aí um maluco em particular fica bem puto com isso e começa a bater no Thorfinn. O Thorfinn percebe que estavam apostando em quantos socos ele aguentaria tomar e decide apostar que caso ele tome 100 socos, que seria mais do que qualquer um apostou, e continuar de pé, ele poderia ver o Canute. O maluco lá bate nele pra caralho e vai chegando um monte de gente e tenta impedir isso, tenta parar o Thorfinn. O Einar tenta intervir, falando que não vale a pena arriscar a própria vida pelo Ketil, e o Thorfinn rebate, falando que ele ficou muito feliz de ter vivido aqueles anos na fazenda e que ele precisava retribuir a gentileza que tiveram com ele, e o próprio Einar concorda com isso. Em um momento até o Cobra chega lá e fala que aquilo não podia ser resolvido com uma conversa, não adiantaria conversar com o Canute. E o Thorfinn questiona se em algum momento eles realmente tentaram fazer isso, se qualquer um dos lados tentou dialogar, e isso não aconteceu mesmo. Bom, o Thorfinn usa umas técnicas lá pra apanhar, pra ele aguentar levar tanto soco, e meio que ele tá acostumado também a apanhar, e ele acaba tomando 100 socos e ficando de pé. Os soldados que antes estavam zoando o Thorfinn e torcendo pra ele morrer logo, agora respeitam ele pra caralho, depois dele apanhar tanto e ter ficado de pé. Eles acreditam que o Thorfinn é um guerreiro. Eles ficam tipo top momentos de respeito no futebol. E os próprios guardas que estavam ali fazem questão de que ele converse com o Canute. Thorfinn então finalmente se reencontra com o Canute, eles põem o papo em dia e o Thorfinn pede pro Canute sair da fazenda do Ketil. E bom, o Canute fala que não tem intenção de sair da fazenda e ele faz uma coisa muito interessante, que é, tipo assim, pra explicar o porquê que ele tá fazendo aquilo, ele pega e ele fala: eu sou o homem mais poderoso da Europa, eu controlo mais de 10.000 vikings, mais de 1.000 navios. E aí ele fala assim: eu sou tão poderoso que eu posso fazer as ondas pararem. E ele vira pro mar e fala assim: eu decido que a maré trará. E nada acontece, obviamente, né? As ondas continuam vindo. E ele fala que ele não consegue parar o mar, nem fazer nada além de um humano qualquer, que só Deus poderia parar aquelas ondas. E ele faz isso pra mostrar que ele precisava da fazenda pra concluir os planos dele. Ele não tava tomando por maldade. E o que eu acho mais incrível dessa cena não é nem só a cena em si, tipo, a mensagem que a cena passa, que o Canute passa com aquilo. Que, mano, o rei Canute o Grande, de verdade, na vida real, tem uma lenda muito conhecida lá na Grã-Bretanha, que é justamente isso que ele acabou de fazer. Tipo, a lenda é literalmente essa cena. O próprio Canute, na vida real, fez isso que ele acabou de fazer no anime. Ele levou uns súditos pro mar e mandou as ondas pararem. Obviamente não aconteceu nada. E ele fez isso pra mostrar que o poder dele também era limitado. Tipo, ele era um ser humano também, apesar de ser um rei. E, mano, que do caralho isso tá no anime. Enfim, depois de fazer isso, ele se posiciona falando que vai tomar a fazenda e pergunta pro Thorfinn como que o Thorfinn vai reagir a isso. Essa parte é engraçada porque o Canute tá doidão lá vendo o pai dele morto, a cabeça do pai dele morto falando com ele. E ele tá imaginando, o Thorfinn agora vai, sei lá, se rebelar contra mim, vai tentar me matar. E o Thorfinn vira e fala: eu vou fugir. O
Canute cai em gargalhada pela quebra de expectativa e pergunta pro Thorfinn pra onde ele vai fugir. O Thorfinn fala que qualquer lugar menos aqui, qualquer lugar que não tenha guerra, conflito e coisas do tipo, que curiosamente também é o nome do primeiro episódio do anime e de uma das músicas da trilha sonora. O Thorfinn fala que entende o plano do Canute, que ele tá tentando de certa forma criar um paraíso, prejudicando poucos pra ajudar muitos, só que ele não concorda com isso, e que ele vai criar um lugar pra onde esses poucos que estão sendo prejudicados possam ir. E ele ainda tem a ousadia de falar pro Canute não prejudicar muita gente, porque isso vai dificultar o trabalho do Thorfinn. O Canute acha isso completamente incrível e decide não se apropriar mais daquela fazenda e nem de nenhuma outra, pra não dificultar o trabalho do Thorfinn afinal, né? Mano, pior que chega a ser um pouco desconfortável essa cena inteira, porque o Thorfinn tá um lixo, coitado, olha a cara dele. É legal que tem uma parte que fala que pelo Canute ter desistido do plano de apropriação, ele tem que se desfazer dos exércitos que ele mantinha na Inglaterra por medo de uma rebelião. Porém, os ingleses ficaram muito contentes com a confiança do Canute e a relação deles só melhora, nada acontece, não tem a temida rebelião. O Thorfinn fica uns dias se recuperando lá na fazenda de tanto apanhar, já que ele não tem condição de viajar desse jeito, e aí ele tem a chance de se despedir do antigo senhor, do cobre e do pessoal. O Omar agradece muito ele por tudo que ele fez e diz que se inspira nele e quer ser como ele. Eu acho bem maneirão a forma que o Omar evoluiu ao longo da temporada. É bem maneiro, tipo, é um personagem totalmente secundário, mas ele tem seu desenvolvimento muito bem feito. O Thorfinn, o Einar e o Leif, então, partem pra Islândia e tem uma ceninha de como a galera fica lá na fazenda. O Cobra começa a trabalhar na plantação junto com o Sverkel, o Omar finalmente aceita ser um fazendeiro, o Ketil fica destruído com a morte da Arneid de tanta merda que ele fez, ainda saiu barato pra ele, porque ele manteve a fazenda e ficou vivo. E o Pater fica cuidando do túmulo da Arneid. É bem fofinho. Eles chegam na Islândia e depois de anos o Thorfinn finalmente revê a sua família em uma cena bem bonita, no caso, sua irmã e sua mãe, né? Ele conta tudo o que passou e diz que agora planeja ir pra Vinland. E assim acaba a segunda temporada de Vinland Saga. E também tem o glow up do Thorfinn, né? Porque, meu Deus, ele fica muito feio de cabelo longo e barba, não dá. Eu não sou bonito, sério. Eu sou tipo, muito feio pessoalmente. Tipo, por vídeo, cara, deve ser muito feio. E eu não arrumei meu cabelo. Eu juro que eu não arrumei meu cabelo porque tu pediu pra mim não arrumar. Quando eu assisti a primeira temporada de Vinland Saga pela primeira vez, eu gostei, mas eu achei que fosse só mais um anime shonen padrão como qualquer outro. E aí quando lançou a segunda temporada, um amigo meu que era muito fã e que tinha me recomendado antes e que eu assisti por conta desse amigo, falou que a segunda temporada era horrível e que o Thorfinn tinha virado um bosta e que ele não tinha gostado. Aí ouvindo isso eu tive certeza do que eu já pensava, de que o anime era só mais um shonen padrão e tinha ficado ruim. Só que eu fui ver a segunda temporada e eu me deparei com uma surpresa muito boa, porque não era isso. O anime é completamente incrível. O autor, ele passou a mensagem dele desde o primeiro episódio da primeira temporada até o último episódio da segunda temporada. Sempre esteve lá, a gente só não via. A gente só não percebeu que a mensagem sempre foi de pacifismo, sempre foi anti-guerra. Pelo menos eu, assistindo a primeira vez, eu olhei e falei, caralho, quanta luta foda. E foda-se essa mensagem, tá ligado? Eu nem prestei atenção nisso. Eu só fui ver de verdade quando eu assisti a segunda temporada e reassisti a primeira. E na real, a primeira temporada é só o prólogo do anime de Vinland Saga. Claro que ele vai continuar, ele não termina na segunda temporada, mas a primeira temporada foi só o prólogo. Foi só a apresentação do personagem do Thorfinn. Por isso que ele não é um protagonista na primeira temporada, ele só fica seguindo o Askeladd. Ali ele nem tem pensamento próprio, ele só tem um objetivo imbecil em mente. Ele tem o seu desenvolvimento de verdade na segunda temporada, é ali que começa de verdade as coisas. Pior que, mano, o desenvolvimento de personagem da segunda temporada é um negócio pornográfico, é muito bom de verdade. Tipo, todos os personagens da segunda temporada são incríveis. O Ketil é um personagem totalmente secundário e ele tem um puta desenvolvimento, ele tem um puta arco de personagem, ele passa uma mensagem como personagem. Até o Omar tem um desenvolvimento legal, são personagens pouco relevantes pra trama, mas eles não são esquecidos pelo autor. Pô, realmente a profundidade do Ketil é um negócio que me pega um pouco, porque é um personagem muito secundário, ele tem pouquíssimo tempo de tela e mesmo assim é um personagem que eu vi a história dele e fiquei por muito tempo pensando, caralho, mano, ele não era ruim, ele sempre foi bom, mano. Eu realmente acredito que ele não era ruim, de verdade, ele só era um homem fraco. A sacada do autor também de colocar esse anime sendo de vikings, porque os vikings, eles tinham essa cultura de violência, foi muito foda, porque é o povo perfeito pra passar a mensagem anti-violência. Os próprios vikings olharam em algum momento e falaram, mano, esse pá não faz tanto sentido. Por exemplo, essa vai ser a única parte que eu vou falar de um capítulo
capítulo no mangá que é pra frente do anime, mas não vai ser spoiler porque é só um flashback de um personagem específico, então não é spoiler. No capítulo 127 de Vinland Saga, o capítulo começa falando que só agora o Thorfinn entende. Só agora ele entende as palavras que o pai dele disse naquele dia, de você não tem inimigos, ninguém tem inimigos, essa parada, né? E logo em sequência ele mostra um flashback onde o Thors e o Flock estão em uma batalha e eles estão perdendo aquela batalha, e por isso o Flock fala que eles têm que recuar. E o Thors olha para aquilo e fala que não faz sentido nenhum recuar, que seria uma ofensa com os caras que estavam lutando com eles recuar. E ele fala: olha pro meu barco, Flock. Todos os meus homens estão mortos. Todos eles morreram enquanto clamavam o nome de Odin para confirmarem suas entradas em Valhalla. Ou seja, todos eles morreram acreditando que lutando eles iriam para Valhalla, que seria o paraíso dos nórdicos, o paraíso dos vikings. E que não faria sentido o comandante, que é uma pessoa que tá acima, mandar eles recuarem. Todos eles deviam morrer naquela batalha para ir para Valhalla, né? É isso que eles acreditavam. E o Flock fala que não é assim, que eles tinham que recuar porque eles teriam mais chance de vencer a guerra se eles não perdessem mais gente naquela batalha. E o Thor fala que aquilo é ridículo e que o comandante devia dar o exemplo pros vikings que morreram ali. Ele devia ir lá e morrer também, tá ligado? Se tá todo mundo morrendo, acreditando que vai ir pra Valhalla lutando, então vai o comandante também, não é ele o fodão? Não é ele o cara que tá acima? Por que que os outros não recuaram e o comandante vai recuar? E o Flock fala que guerra é simplesmente política e que as batalhas são moedas de trocas pra serem usadas nas negociações. E o Thor simplesmente olha assim pro Flock. Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido pensar desse jeito, sendo que você acredita que lutando até a morte você vai ir pro paraíso. Eu acho esse capítulo do caralho. Eu acho que ele agrega muito no que a gente já tem no anime. Eu também acho muito foda essa dualidade entre o Thorfinn e o Canute, onde os dois têm basicamente o mesmo objetivo, que é de criar um lugar de paz, um lugar bom para as pessoas viverem. Só que o Canute não se importa com os meios que ele vai tomar para chegar nesse objetivo, e o Thorfinn se importa. E assim, pode até ser que o Canute chegue nisso, só que o próprio Canute, ele se sente culpado com a forma que ele tá fazendo isso. Mostra em um dos episódios que ele tá lá lutando na fazenda do Ketil, que ele vê as pessoas mortas e tal, e ele começa a ver o pai dele falando com ele, e dá pra ver que ele tá se sentindo culpado fazendo aquilo, dá pra ver que ele sabe que é errado, por mais que no fundo o objetivo dele seja fazer algo bom. Já o Thorfinn não, o Thorfinn ele tá fazendo as coisas do jeito certo, do começo ao fim. Pode ser que ele nunca consiga chegar no propósito dele, mas pra tentar chegar nesse propósito, ele tá fazendo tudo da forma que ele pensa, então ele não vai se arrepender no futuro, ele não vai se sentir culpado. Talvez seja uma forma de comparar e falar que talvez os meios para chegar nos fins sejam importantes, pelo menos na visão do autor. E assim, uma coisa que eu acho muito foda da parte do autor é que em uma entrevista ele falou que tem 2 temas principais que ele gostaria de tratar nas obras dele. O primeiro é o pacifismo e o segundo é de que as pessoas podem mudar, elas podem se tornar pessoas melhores. E é exatamente disso que ele trata na sua obra, ele trata exatamente esses 2 temas principais, que ele passa a mensagem de não gostar de violência, que ele não gosta de violência, e ele também passa muito essa mensagem de que as pessoas podem mudar, porque o protagonista teve um arco de mudança muito forte. Na primeira temporada ele era uma pessoa ruim, ele roubava, matava e fazia coisas horríveis sem se importar com as consequências daquilo. E na segunda temporada as consequências vêm até ele, e ele se arrepende muito. E ele começa a fazer coisas boas pra tentar compensar as coisas ruins que ele já fez. E é nesse momento que as pessoas falam que ele vira um bosta, tipo, mano, isso não faz sentido nenhum, cara. Tipo, isso não faz sentido nenhum. Como é que pode? Mas beleza, tipo, ok, cada um tem a sua opinião, a pessoa pode achar que ele é um bosta, mas é muito legal que o autor faz isso, sabe? Ele quebrou completamente o ritmo do anime e da sua obra, que antes tinha lutas fodas e que as pessoas gostavam e que tava popular, pra mudar pra algo totalmente filosófico. E o problema, ou que talvez nem seja um problema, mas é que ele faz a violência na primeira temporada ser tão legal que a gente quer mais na segunda. E fazendo umas reflexões sobre as coisas que a série passou, eu acho tão injusto que as pessoas falem que a primeira temporada é melhor que a segunda, porque elas estão criticando que o anime se aprofundou filosoficamente. Ele traz uma profundidade filosófica realmente muito foda na segunda temporada, tanto com algumas analogias e referências diretas ao cristianismo, onde o Cobra lê pro Sverkel naquela parte que ele tá deitado na cama, que tá tendo toda a treta do Gardar e da Arneide. Ele lê uma passagem bíblica específica. É praticamente a mensagem direta do anime, fala muito sobre perdão, sobre como a gente não deve odiar as pessoas, como a gente deveria tentar perdoar as pessoas que nos fazem mal ao invés de odiá-las e vermos elas como inimigas. Tipo, é diretamente a mensagem do anime em uma passagem bíblica. E, mano, é meio bizarro que eu realmente
fiquei pensando muito nisso depois que eu assisti o anime, sabe? Parece uma mensagem óbvia, parece óbvio que a gente não deva odiar as pessoas, mas a gente faz isso. É tão comum alguém se relacionar com outra pessoa e teoricamente amar essa outra pessoa. Mas se essa outra pessoa errar, esse alguém ele vai começar a odiar ela. É muito comum você ver gente que odeia alguém que ela supostamente já amou, ou que odeia alguém da família, ou que odeia alguém que já foi amigo. Então, no fundo, a gente não faz isso de não odiar ninguém, a gente acaba odiando as pessoas. E a mensagem que o anime passou é justamente, tipo, tente olhar o lado dos outros, tente parar e pensar um pouco que todo mundo tem os seus motivos pra fazer o que faz. Todo mundo tem o seu ponto de vista, sabe? A gente pode até estar errado em alguma situação que a gente pense estar certo. Só tente ser mente aberta, dar chances para as pessoas melhorarem, perdoar as pessoas que erraram conosco. Em um tempo que o mundo é tão polarizado e que as pessoas se odeiam tanto, eu acho essa mensagem muito foda. Só não odeie ninguém, sabe? Só tenta pensar, pô, se essa pessoa agiu dessa forma, ela deve ter um motivo para isso. Ela é um ser humano independente, ela tem os pensamentos dela, a forma de lidar com a vida dela, os problemas dela. A gente não tá na mente dos outros pra saber o que os outros pensam. Então, menos julgamentos e mais tentativas de entender os outros. E, pô, a trama do anime como um todo é muito do caralho também. Então, juntando isso com a mensagem, com os personagens extremamente bem desenvolvidos, a forma como o Makoto fez tudo isso, a forma como ele incentiva a gente a olhar pelo outro lado, todo o arco do Cobre, do Garder, como ele mostra pra gente que as pessoas podem melhorar, com o personagem principal sendo o Thor, sendo uma pessoa que já fez coisas horríveis, que matava, que saqueava, tudo em prol de um objetivo estúpido. Mas ele se arrepende e ele tenta melhorar depois, ele paga pelos seus pecados. Por que que as pessoas criticam isso? Por que que as pessoas não gostam dessa parte? Gostam da primeira temporada que é boa, é muito boa, mas ela é tão mais rasa nesse sentido. Eu também acho o desenvolvimento de personagem da primeira temporada muito bom, mas da segunda é melhor, e a segunda traz uma profundidade maior ainda pro anime. Por isso que eu acho que acabam sendo críticas injustas, sabe? Pega o comedor de casadas falando: cara, quem assistiu a primeira temporada e tá decepcionado com essa baboseira de cresceu, vida adulta, sem sentido pra viver, pode flopar sem medo. A temporada tá uma bela bosta. Ainda que fosse pra retratar a realidade da vida, embora em mínimos comparativos, falta-se muitas coisas. Geral sabe que não existe essa de homem vazio. Mano, isso que eu dou muita risada. Como assim não existe essa de homem vazio? E que a vida é cruel. E que naquele tempo era mais ainda. Se o cara foi um guerreiro algum dia na vida dele, não permitiria de jeito algum alguém tirar a tão almejada vingança de suas mãos. Se o rei Canute matou quem devia o sangue do pai dele, basicamente comprou a dívida de sangue. Então logo ele seria o próximo a morrer. E sem essa de, e o que eu faço depois? Mano, se tu é um guerreiro, vai pra guerra, vai matar. Peixes nadam, macacos pulam de galho em galho, vermes rastejam e guerreiros matam. Ponto. Também tem o Matheus falando: cadê as lutas do Thorfinn? Ficou horrível isso. Aí o Lucas responde: vai assistir Naruto Kid. E o Doppio responde o Lucas: vai se fuder, na moral, o anime ficou um lixo. Negócio de sentimental. Sentimental é meu pau, porra. E também teve o Ninguém comentando: novo nome da série, Scravoland. Como que a série que era tão foda no começo virou essa bosta? Meu Deus, Thorfinn virou uma puta. Se comerem o cu dele, ele geme e não faz nada. Meu Deus do céu. Mas, mano, é isso que eu tô falando. Tipo, essas críticas, elas são muito infantis de certa forma. Realmente, esses caras que comentaram isso, eles devem ser crianças. Eu sei que tem gente que não é criança que também não gostou. Teve gente do meu ciclo social que achou isso aqui também, sabe? Então, eu acho muito injusto, porque você tá criticando uma obra por trazer profundidade filosófica, por trazer reflexão pra você. Tipo, ao invés de trazer só mais luta, ela tá trazendo reflexão e você tá criticando ela por isso. Pode ser o que você não queria, sabe? Mas não faz sentido criticar, falar mal, falar que ficou ruim. Mas é aquela parada, né? Ninguém me entende aqui em Carapicuíba, o Thorfinn mudou minha vida. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco a minha visão do porquê que esse anime é tão bom, tanto a primeira quanto a segunda temporada, e principalmente a segunda temporada, o porquê que ela é subestimada. O anime como um todo é subestimado, mas a segunda temporada é mais ainda. E o porquê que você com certeza devia assistir, dar uma chance e assistir com calma, sabe? Então, se você não assistiu, assiste pela primeira vez, assiste mais de uma vez. Se você já assistiu outra vez, assiste de novo. Presta atenção nos detalhes, sempre você vai perceber coisas novas. Se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no meu canal. Curte, hype o vídeo, sei lá, mano. Realmente, isso aqui deu muito trabalho. Eu tenho um pouco de hiperfoco nesse anime. Eu sou meio doente. E, por favor, comente
outros animes pra eu analisar, porque eu quero muito analisar outros animes. E simplesmente muito obrigado se você assistiu até aqui. Não sei se alguém assistiu, mas se alguém assistiu, muito obrigado. Espero que você tenha entendido Vinland Saga depois disso. Aí, por favor, deixem feedback de qualquer coisa do vídeo, qualquer coisa que não ficou bom, ou se vocês acham que eu deveria continuar ou parar com esse formato de resumir o anime inteiro, talvez seja too much, tipo, o vídeo ficou muito longo. Deixem a opinião de vocês, por favor, eu ficaria muito agradecido. É isso, obrigado.